bom dia, bom dia. Hoje é comigo, né, Júlio? Claro, claro. Bom dia. Eu tô aqui. Eu vou fazer do jeito certo. Porque Vá. toda vez que a gente começa aqui... Bora fingir que vai começar agora. Então pronto. Vá. Vamos lá, galera. Eu sou o velho Juninho. E eu sou o sobrinho. É que Cassiano não tá por fora Não do tá que por fora tá do de como é esquema essa. de início, né, Tinha essa viadagem. Não, isso aí era antes, no outro podcast. Não, Rapaz, mas Júnior sempre teve essa. E hoje eu vou Eu ia fazer, falar um negócio vou aqui, fazer mas- as honras. Vou Faça, fazer as faça. honras da apresentação hoje de um cara que eu amo, apaixonado por esse cara, meu padrinho, meu amigo, meu irmão, um cara do bem, totalmente conectado aí com ações divinas e coisas boas. Empresário, empreendedor, trabalhador, um cara incrível. Vocês vão conhecer agora uma história de um cara nota 10. Vocês vão acompanhar aí e perceber. Hoje a gente está aqui com Cassiano, que também vai ser candidato. Se ele a conseguir vereador, falar, né? Porque viu? depois É um dessa apresentação, pré-candidato, viu? Depois dessa apresentação, ele se emocionou. Não sei nem se ele vai conseguir falar Mas é mais. verdade, viu? A gente vai falar de política também hoje aqui, né? Porque ele é pré-candidato a vereador aqui. Vamos falar de tudo e mais um pouco. De tudo e mais um pouco. Tudo Então, e mais um pouco. Cassiano, seja bem-vindo aí a mais um episódio do Boss Podcast. Rapaz, assim, tô muito lisonjeado, né? Ele já lhe Fiquei aqui pegou. emocionado porque as palavras de Juninho aí já deu início bom para nosso bate-papo. Já começou aqui, bem. né? Com o Júnior, quando ele gosta mesmo. Então ele falou. Se ele falou e falou aqui no Então podcast. hoje eu percebi que ele gosta. Se ele falou e falou aqui no podcast, é porque é verdade mesmo. Ó, o sobrinho, ele tem um ditado que ele fala o seguinte aqui, ó. Vem ele. Ele, quando ele quer falar umas coisas, ele diz que sou eu que é ditado meu. É porque é um ditado dele. Vai, mesmo. diga aí. Quem tá em casa vai saber se é verdade ou mentira. Aqui no Boss Podcast a gente fala tudo, mas só fala a verdade. E assim, a gente aqui... Quando alguém pergunta assim, como é que vai ser o papo? Eu digo que a gente fala de tudo e só fala a verdade. Pronto. Pronto. Quem não se encaixa nesses dois, não vem. É um bordão de quem? Foi eu que falei mesmo. Agora eu tenho que admitir. Pronto. É justo. Então, assim, hoje eu sou tendencioso a sempre puxar todo o bate-papo aqui pro lado do empreendedorismo. Eu também. É difícil a gente não falar de empreendedorismo, porque isso move, né? Move as coisas. Assim, tanto do empreendedor que através do empreendedorismo cuida da própria família, como também influencia os outros que estão conectados. Então a gente vai sempre de algum jeito. Até na política, eu acho que a gente fala de empreendedorismo. E assim, ó, aqui em Lauro, sem empreender é uma missão tanto quanto árdua, né? A gente sabe disso. No Brasil já é uma missão difícil. Aqui tem que ser um X-Men. Isso. É sobrenatural. Aqui a gente sobrevive com a graça de Papai do Céu. Aqui é sobrenatural mesmo. Infelizmente. Na verdade, assim, a gente vai ficando pior, né? No Brasil é difícil. Na Bahia é quase insuportável. Em Lauro de Freitas é impossível. É isso mesmo. Vai ficando... É porque a gente para de depender da nossa inteligência, do nosso conhecimento e passa também a depender de secretarias, da boa vontade, não da secretaria de fato, né, de você estar dependendo daquele órgão, mas da pessoa que está sob aquela missão ali, né? Isso. Então aí você fala, pô, será que eu vou ter que dar uma propina? Será que eu vou ter que fazer de algum jeito, um jeitinho brasileiro que é chamado, né, para poder... E assim, Juninho, é muito difícil. Eu já convivi muito com isso aqui em Lauro. Já tive algumas empresas. Aproveite e fale um pouco dessa sua história, como é que você começou no empreendedorismo, então. Assim, então vamos lá para o início. Bora. Vamos lá para o início. Eu morava... Meus pais são de Cruz das Almas, né? E eu tinha 5 anos, meu pai e minha mãe sofreram um acidente de automóvel e meu pai faleceu nesse acidente. E meu pai, político, sempre foi político, meu pai vereador, presidente da Câmara de Vereadores, quando ele faleceu lá em Cruz das Almas. E então, naquela ocasião, conseguiram transferir minha mãe para Salvador e a gente veio morar aqui em Salvador. E em 1994 eu conheci minha digníssima esposa, hoje Silva, e os pais dela vieram morar em Vilas. E de lá para cá, minha vida foi em Vilas, foi em Lauro de Freitas. Me casei em 2000. 94 mais ou menos, você falou? 94. Comecinho, o Vilas ainda tinha terreno vazio ainda. Oxe, veraneio. 30 anos atrás. Vinha pra cá quem ia passar o final de semana. Veraneio. E aí, então,
Em 2000 nos casamos na igreja de Vilas, né? Na São João Evangelista, em frente à McDonald's ali. E eu fui transferido, na época, trabalhava numa indústria e fui transferido para Belém. Pertinho. É. Pertinho. Mas a raiz e a cabeça sempre aqui para voltar, né? Aí fui para Belém, depois me transferiram para Belo Horizonte. Em 2008 eu voltei. Aí fui para dentro da igreja, fazendo um trabalho bacana. Conseguimos nos envolver bem, graças a Deus. E até hoje estamos aqui. E aí a gente estava falando da parte do empreendedorismo, né? E aí comecei a empreender aqui em Vilas. Eu tenho uma empresa de representação, já tive lojas de confecções, hoje também atuo um pouco na área de turismo, mas assim, as dificuldades para empreender em Lauro de Freitas, de forma geral, são absurdas. Você imagina que eu montei um empreendimento aqui, uma loja na Avenida Praia de Itapuã, uma loja grande. De confecção. De confecção. E pronto, a loja quase pronta e tem que tirar um alvará. Vamos tirar um alvará. E me pediram uma relação. E a gente vai, faz aquela relação todinha. E na hora de receber o alvará, aí você vê assim, ó, precisa de uma contrapartida. Eu falei, vai, já fiz tudo. E aí? Como é que o empreendedor sobrevive em Lauro? No momento mais apertado que eu estava, eu estou achando, ó, vou começar a me aliviar. A gente não tem uma política de incentivo. Já tem um sócio ali, que é o Estado levando quase metade. Quase metade. E não tem porque quando a gente diz vou empreender é o quê? Você vai dizer alvará. Quando você libera um alvará, o município tem que estar feliz e contente. Você está gerando emprego, você está gerando renda. Imposto. Né? Você está pagando imposto. E isso é uma bola de neve, né? Porque esse imposto tinha que estar na saúde, tinha que estar na educação. E o pior é você não ver onde essa contrapartida vai ser aplicada. Você não consegue perceber. Eles chamam de contrapartida social e tem uma contrapartida ambiental, se eu não me engano. Tem de tudo. Dependendo do tipo de empreendimento, você tem as contrapartidas. Porque assim, hoje se você parar para analisar, o empreendedor que está assistindo a gente aí vai entender o que eu estou falando. Então a gente tem não só a questão da esfera federal. Você tem os impostos federais quando você participa do Simples. Você tem aquela gama de impostos que já são englobados, PIS, COFINS, CSLL, imposto de renda, tudo englobado. Tudo junto. Quem não é do Simples paga isso individualmente, através das guias individuais. Mas são impostos federais. Depois a gente tem os estaduais, que é o ICMS, né, que é o principal, mas é o maior, né, é a maior taxa que tem. E temos as taxas e impostos municipais, que são o ISS. A gente tem a taxa de alvará. Todo ano você tem que pagar o TFF, propaganda. Todo ano você tem que pagar o IPTU, todo ano. Esse foi o Momento Contábil Boys, com o Júnior. Ainda tem o IQQ, né, que é o imposto que eu quiser. Que a prefeitura cria e... Não, você veja, taxa de propaganda e publicidade. Você não pode botar a sua marca na porta da sua empresa sem fazer isso. Porque dá multa, inclusive. Não, eu botei os adesivos das marcas que eu trabalhava na minha loja e foram me cobrar por marca que eu trabalhava na loja. Então, assim, é quase insustentável. Por isso que no início eu disse sobrenatural. Mas a gente consegue. A gente consegue. É uma arte empreender, né? Porque não é fácil. Não é fácil, é muito complicado. Mas você falou que hoje você está atuando mais na área de turismo. Não, hoje eu não atuo, mas eu tenho uma empresa ainda de representação de imóveis e faço turismo, estou iniciando, introduzindo meu filho, querendo que ele vá tocando, né? Que pegue um pouco dessa veia empreendedora aí para começar a alçar os voos dele, né? E aí estamos indo, vamos. Indo muito bem, o velho Cassitu aí vai fazer logo... Cassitu o Instagram, né? Cassitu. E aí são 2, 3 viagens por ano, que ele tá falando aí que tá começando, mas é garantido 2, 3 viagens. Eu vi lá, eu vi a viagem de vocês lá para Gramado, não foi? Gramado? Agora a gente fez Gramado, fez Beto Carreiro, fez Balneário, e a gente sai cortando esse Brasil inteiro. No meio do ano a gente fez... A gente tem um agora na Semana Santa, vamos ver a Paixão de Cristo, vamos para Pernambuco.
né? Vamos fazer lá Porto de Galinha, vamos fazer Recife. E na Sexta-feira Santa nós vamos fazer a Paixão de Cristo. Esse é a próxima. Aproveita, faz a micro-região, né? Isso. Aí a gente vai programando, né? Programar. No próximo de Gramado, você vai de novo? Não, a próxima vai ser... A gente vai fazer em janeiro, a gente vai fazer Bonito, Rio Quente, com a passagem por Brasília. Em janeiro de 2025. Rapaz, Bonito eu sempre quis conhecer. Bonito. Então vamos nessa. Eu vejo vídeos, né? Tal de Bonito. O cara começa a pagar hoje nem sente, né? Quando vai viajar já tá pago a viagem. Bonito é uma área, é um lugar que hoje eu sempre quis ir. O turismo ecológico no Brasil é o ponto número 1. Você sabia que eu não tenho vontade nenhuma de conhecer? Tem gente que fala assim, queria conhecer o país tal. Eu tenho tantos lugares do Brasil que eu queria ir primeiro. Mas o Brasil é tão rico. É tão rico. Porque você faz viagem aí 5, 10 anos sem precisar ir para fora. Eu concordo. Você faz viagem 5, 10 anos aí. Nesse esquema que o Juninho falou de 3 por ano, sem precisar ir para fora. O Brasil é muito rico. E grande, né? E mesmo assim não consegue conhecer tudo. E você tem, assim, as experiências que você teria em países mais diversos, você pode ter no Brasil. Se você quiser frio, tem. Se você quiser praia, tem. Se você quiser floresta, tem. Todo tipo de experiência que você quiser ter em qualquer lugar do mundo que você pensar aí, no Brasil. No Brasil você tem. Então, é isso aí. Estamos aqui com vocês hoje e vamos nessa, né? E Júnior começou dizendo um negócio aí na abertura, ele falou assim, e é pré-candidato a vereador. Aí eu fiquei pensando assim, como é que tudo bem que a sua experiência como empreendedor deve ter lhe dado uma casca grossa que lhe permite fazer qualquer coisa. Porque quem empreende pode ser o que quiser. Porque o empreendedorismo, principalmente aqui, como a gente falou, nos habilita as coisas mais duras e mais difíceis, né? Mas como é seja uma das bandeiras, mas assim, eu ia lhe perguntar como é que começou isso, mas você acabou dando um spoiler na sua apresentação que tinha lá a raiz lá de seu pai, né? Isso. Meu pai político nato, né? Eu via em minha casa lá em Cruz das Almas, quando ia aqueles políticos, Antônio Carlos Magalhães, Lamanto Júnior, Wellington Andrade, né? Eu via essa turma dentro de minha casa, né? Minha mãe era diretora do Colégio Alberto Torres lá, que é o SEAT em Cruz das Almas. E assim, minha mãe também subia no palanque com eles e então fica um pouco, né? Talvez eu nunca tive o desejo, sobrinho. Se você mas a sementinha tava lá, né? Rapaz, eu nunca tive esse desejo. Aliás, assim, tudo começou agora forte. Juninho, né? Colado, incentivando. Colado, foi o cara assim, na eleição passada já tinham me chamado e eu não aceitei. Assim. Eu ia lhe perguntar isso, o que é que startou? Porque isso já está com você, das suas experiências com sua família. Certo. Mas ficou um tempão assim, guardado, né? Não, tava apagado, tava até morto para mim. Não tava... Você nem pensava, na verdade. Não pensava. Na última eleição, já veio os convites, né? Vieram os convites e eu resistente. Silvia, minha esposa, também muito resistente, né? E não se passava pela nossa cabeça. Aí Juninho, aglutinador, né? De forma mais organizada, começou a fazer um trabalho aí e foi indo de um lado, foi indo de outro. Aí eu comecei a consultar algumas pessoas que para mim são pessoas importantes. Sim. Né? Consultei até a nível espiritual, que eu sou muito católico, né? Muito atuante. Então fui fazer algumas consultas e me disseram assim, Cassiano, a pessoa justa também tem que estar lá. A gente não pode achar que pode entregar para os outros tomarem conta, não. Sim. A gente também tem um espaço. Eu comecei a refletir sobre isso, né? E minha esposa também começou a pensar por esse lado. E aí a família se uniu, né? Os amigos, empresários, o Juninho conseguiu uma turma aí que está ajudando a gente. E a gente vai seguir. Com nada na vida fica a experiência. Mas vamos lutar com todas as armas para estar lá, né? E também tem o seguinte, né? O que preocupa é o silêncio dos bons, né? Quem é bom, quem tem bom princípio, não pode se omitir. Isso, porque senão alguém ruim ocupa o lugar. Isso. Se a gente tem hoje uma Câmara de Vereadores com nível baixo, seja aqui ou seja em qualquer cidade da Bahia,
se a gente, ou do Brasil, se a gente tem políticos que têm má conduta, se a gente tem vereadores mal preparados, se tem tudo isso, é porque alguém de boa conduta ou alguém preparado não se dispôs. Não colocou o nome, né? Então, Isso. assim, assim, quando você fala assim, eu sou católico, portanto, eu imagino que você tem princípios cristãos, isso faz a diferença, porque toda organização que é norteada por princípio cristão funciona, velho. Independente de que igreja é, entende o que eu tô falando? Assim, eu tô falando do princípio norteador. Então, centro, né? do centro, as suas bandeiras estão claras para quem te ouve. E vou lhe entendeu? dizer, são claras mesmo. Sou cristão, tenho muita fé, sou uma pessoa de família e sou empreendedor nato. Então, se você quiser, assim, tem uma bandeira, Cassiano, a bandeira tá aí. É o que a gente está falando aqui, entendeu? É o que a gente está conversando. A bandeira é essa. E outro detalhe, Cassiano, é conhecer as dores. Como você falou aí, já empreendi, eu conheço as dores do empresário. Quando a gente fala em comunidade, pô, você é um cara que serve a comunidade, participa de projetos sociais, entende o que aponta lá a pobreza, a falta de alimento, a falta de condições, a falta de infraestrutura como um todo, porque você participa dentro do processo. É isso que eu falo com o sobrinho o tempo todo. Falo, rapaz, Cassiano, eu não acredito nele. Porque parece ser um candidato. Isso. Rapaz, é um cara que está lá dentro da comunidade. Então, o cara, quando ele recebe lá a informação e a necessidade do cara que não tem o que comer no dia. Eu participo, eu ando, eu caminho ao lado de Cassiano, eu já falei para ele que eu tenho um orgulho disso. E vejo a preocupação antes, como ele falou aí, antes de ter qualquer tipo de pretensão política. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem algum problema gastrointestinal? Não. Não? Porque você vai precisar se preparar para isso quando uma vez eleito vereador, porque tem que ter estômago para o processo da vereança em si, das sessões. Então, você tá olhando para isso também? Dessa questão política, assim, eu lhe digo com toda clareza. Eu entro no projeto, que eu já falei com o Juninho, já falei com as pessoas que estão apoiando o projeto. Eu entro nesse projeto, mas eu não vou querer troca de voto. Eu não vou dar saco de cimento. Eu não vou dar bloco. Não vou dar vale gás. Eu não vou partir para uma campanha nesse ponto. Eu quero pessoas que venham agregar na minha campanha por acreditar em um projeto, numa semente que está sendo plantada, né, para o amanhã de Lauro de Freitas. Porque essa política que segrega, que divide, né? Pô, Cassiano está do lado de lá, na costa. Não sei quem está do lado de lá. Eu sou olho de lá. O buraco de Vilas está aberto. O de Buraquinho está maior ainda. Tá? O buraquinho de Buraquinho é um buracão. É que aqui tem isso, né? O vereador que é de Tinga, ele acha que é de Tinga. O vereador que é de Vida Nova, ele acha que é de Vida Nova. É como se o resto da cidade não importasse. Gente, aí é que tá. A gente tem que pensar em Lauro de Freitas como município. Né? O que é que tem que ser feito? Educação, saúde. Você anda em Vilas do jeito que está aí. Rapaz, foram 2 pneus. Foram 2 pneus aqui em Vilas, agora. No verão. E uma das áreas mais caras, né? De IPTU, de tudo. Então, o que é que a gente pode reverter? Né? A gente pode dar do outro lado também, a gente pode humanizar, cara. Uma saúde digna, uma educação digna de tempo integral. Então tem muita coisa para ser feita em Lauro. Lauro tá esquecido. Quem chegar em Lauro hoje, que fizer isso aqui, um pouquinho de coisa, vai parecer que fez muito. É verdade. Porque não tem nada feito. É verdade. Entendeu? As gestões vêm se sucedendo sem apresentar trabalho. Entendeu? E segregando. Porque eu não tenho voto em Vilas, eu não faço em Vilas, eu não tenho voto em Tinga, eu não faço em Tinga. Como é que funciona a política desse jeito? E a parte humana fica como? Mas a parte humana, para muitos aí. Não, mas a gente tem que plantar semente e começar a pensar que pode mudar sim. E promover essa discussão, né? Isso. Fazer com que isso. A gente pode fazer diferente. É porque a política tem que ser feita. Eu acredito que a política, assim, a pouca experiência que eu tenho dentro do processo político, eu entendo hoje, e não entendia isso antes de participar, antes de começar a tomar conhecimento,
que a política, você fazer a política, algumas trocas, alguns detalhes, você tem que acontecer. Mas, assim, não tem que se sobrepor à necessidade e a necessidade da população. Né? Então, assim, você tem que fazer, mas tem que fazer a política colocando como pivô, centro do trabalho, a população, o que precisa ser feito. Porque, assim, às vezes você tem pessoas com boa... Eu não estou dizendo que seja A, B, C da política, mas você tem políticos, às vezes, bons, mas mal gestores. Você tem, às vezes, um vereador bom, mas sem iniciativa. Ah, o cara é bom, o cara tem um bom coração, o cara quer até ajudar, tenta ajudar, mas não tem iniciativa, não tem pulso, não tem firmeza, não faz o que precisa ser feito enquanto papel de vereador que ele está ali. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, que você falou assim, as pessoas que estão comigo, o grupo que está me acompanhando e tal, e isso me alertou para uma coisa, porque assim, hoje os vereadores, quase todos, eu não consigo nem pensar em algum que seja diferente, mas em sua maioria, eles não se preocupam com quadros técnicos. Você vai olhar um mandato, ele não tem um cara lá, porque assim, o que é que o vereador faz? Ele cria a lei e fiscaliza o executivo, basicamente essas duas coisas. Isso. Você não tem nos mandatos um especialista em legislação. Aliás, o principal é ele fiscalizar, né? É isso, mas assim, se você for lá nos gabinetes dos vereadores hoje, talvez em qualquer cidade, vou nem falar de Lauro, e perguntar assim, quem é o especialista em projeto de lei? Quem é o cara que constrói os textos? Você não tem. O que você tem é assim, o que é que estão se falando aí? Qual o assunto do momento? É isso. Aí você dá um Google lá para ver uma jurisdição em algum estado que já tem essa lei e tenta adaptar. Mas você não tem alguém pensando o mecanismo de regimento, de não sei o quê. Então, A equipe para fazer o mandato funcionar, ela normalmente ela é subjetiva. Ela é assim, é o amigo, mas tem um ponto aí. Ela é subjetiva, por quê? Porque você tem uma verba, você pode montar uma equipe digna, né? Uhum. E por que não é feito? É porque às vezes os cargos Né? são compartilhados das formas mais bizarras, né? Então, As vagas e tal. então é a forma que cada um vê o seu mandato. Você vê o quê? Eu falei aqui, a gente quer plantar uma semente. A gente vem com a base, a gente vem com a estrutura. Não estou dizendo que sou pré-candidato, vou ser eleito, não. Como eu disse, pode ficar apenas a experiência, né? Mas a estrutura que está sendo montada para atender Lauro de Freitas com dignidade. Não importa se é em Tinga, se é Vilas, né? Se você pegar minha atuação hoje aqui pela igreja, por paróquia, a gente está em 5 comunidades, não é isso, Juninho? A gente está em Pitanga, a gente está em Pitangueiras, a gente está em Miragem, a gente está em Buraquinho, a gente está em Vilas, né? Mas o povo que mais necessita de mim, eles podem até achar que não está desse lado de cá não, está do lado de lá. Sim. Sabe por quê? Porque é o povo que precisa de dignidade. Para quem não conhece, que não tem o mínimo. para quem não conhece a cidade, para entender o que a Cassiano está falando, é que a cidade é cortada pela BA-099, né, que a gente chama de Estrada do Coco, e do lado, no sentido linha verde, do lado direito da cidade estão esses bairros que ele falou. Do lado esquerdo estão uma outra série de bairros, Itinga, Vida Nova, Areia Branca, Jambeiro, Portão. Então, porque ele usou a expressão assim, do lado de lá, do lado de cá, para quem está em casa entender, porque nem toda cidade é cortada no meio, assim como a nossa, né? Então, o que ele está falando é que, apesar dele estar de um dos lados, geograficamente falando, Isso. ele tem um olhar da cidade como um todo, que é o que todo mundo que está se dispondo a um cargo público deveria ter, mas infelizmente não tem. É isso aí. É isso aí. E pensar também tipo assim, a gente tem conversado muito em relação aos projetos, ao que deve ser feito, como deve ser feito, o que buscar, né? Porque a necessidade é muito grande. Veio uma lembrança, Cassiano, de um projeto que a gente estava desenvolvendo. Você chamou o grupo para conversar. Você fez, rapaz, eu tive num projeto, acho que era lá no Bairro da Paz, não foi? Bairro da Paz. Bairro da Paz. Pessoal, eu tive lá e é um projeto. Fala aí que de repente é uma oportunidade até de quem quiser conhecer. É um orfanato que era de uma freira. A freira deixou a igreja para tocar com independência esse orfanato. E aí eu cheguei pro grupo da gente e fiz assim, gente, por que a gente não abraça?
Então, a gente foi lá naquele momento, né? Demos mais dignidade àquelas crianças. Pô, foi o refeitório inteiro. Não foi? Elas não tinham de comer. Não tinham de comer. A gente montou o refeitório inteiro daquele orfanato, né? Presenteou crianças. Hoje a gente faz um trabalho muito bacana no asilo aqui em Ipitanga, né? Então, assim, a gente pode ir fazendo. Hoje a gente faz pouco, porque é onde o braço alcança, onde a mão vai. Né? Mas eu acho que a gente tem condição de fazer muito mais. Eu acho que a gente tem condição de fazer muito mais. Olha, se todo mundo que tivesse engajamento social abraçasse o lado político, a gente teria uma política melhor. Ah, com certeza, né? Com certeza. Porque aí, efetivamente, a gente está pensando no próximo. Né? Porque a marca do cristão é o quê? É pensar no próximo. A gente muda todo o contexto quando a gente pensa no irmão. Deixa de pensar mais na gente e pensa no outro que é muito mais necessitado que a gente. Eu quero lhe perguntar algumas coisas ainda em relação à política e tal, mas já que você falou desse assunto... A política chama, né? Quando você começa a falar de política... Não disseram que eu vim aqui falar de futebol... Não, a gente vai falar... Você é Bahia ou Vitória? Você torce pra quem? Eu sou Bahia. Estamos encerrando, então, esse podcast. Estamos encerrando agora. Corta aí. Tal. Eu sou Bahia. Bora Bahia! Ô, velho, tô cercado aqui, não tem jeito. Mas tem cura. Não, mas tem cura. Estou morrendo de medo cada vez mais. Você falou assim, porque... eu vou fazer essa pergunta porque eu acho que é importante, porque quem está em casa e está assistindo a gente está olhando para a política e está sentindo a falta de valores claros e definidos. E eu gosto quando você fala assim, eu sou cristão, eu sou católico, sem medo de falar isso. Porque que eu vejo na prática? Orgulho, no dia a dia, a gente vê assim, tem uma galera que fala assim, eu sou cristão, um exemplo. Porque ele quer o público cristão. Aí quando ele vai falar com um público que tem princípios diferentes do cristão, ele também é aquele público. Então assim, eu percebo na sua fala que não é que você não está preocupado com lacração, com negócio de não, eu vou dizer que sou porque é a maioria ou porque é onde está meu público que vota. Esses valores precisam estar definidos. Porque você sabe que hoje muitas pautas, principalmente num governo como a gente tem hoje no país de um governo de esquerda, as pautas da esquerda são anticristãs. E aí você tem um governo municipal que também é de esquerda, um estadual que também é de esquerda. Então, isso coloca você como um alvo diferente. Você sabe disso. Isso é uma coisa que faz uma confusão em minha mente. Deixa eu te falar. Porque, assim, eu vejo pessoas que andam comigo até. Mas como é que você vê um exemplo? Aborto. Vamos tocar aqui nesse assunto. Sim. A pessoa está comigo dentro da igreja a partir do momento que ela tem um voto em um político da esquerda, ela está sendo favorável a essa pauta política. Você concorda comigo? Concordo plenamente. Por isso que eu digo que não existe... É uma coisa que faz uma confusão em minha mente de eu ver você pregando uma coisa e na essência, entendeu? Isso... Eu falei aqui outro dia, foi polêmica, Juninho não gosta não, porque eu disse que não existe cristão de esquerda. Rapaz... Porque ou você defende uma coisa ou defende outra. E aí assim, eu fui muito criticado quando eu falei isso, porque tem as variantes. Mas Sobrinho, tem as variantes, aí eu vou lhe dizer. A gente que convive no meio, tem pessoas tão maravilhosas e que eu não sei se é a formação que vem acadêmica lá de trás, de não sei o quê, que faz essa pessoa ser... Porque são pessoas boas. Mas aí é que tá a diferença. Eu não disse... Não, mas eu não disse que não existe gente boa de esquerda. Não é essa a fala. A fala é não existe cristão de esquerda. Porque gente boa tem até no inferno. Repare, quando eu digo que não tem cristão de esquerda, é a questão da defesa do princípio. Por exemplo, você não pode ser cristão e defender a esquerda que apoia o aborto. Você não pode ser cristão e ser a favor da esquerda que é contra a família. Você tem... A gente vai pegar aqui situações várias. Você tem aquela família cristã, né? E que o filho vem de uma base de educação, vem vindo lá, ó, certo. Escola, faculdade, onde está todo mundo disseminando né? Mas, às vezes, a essência é boa.
Mas eu não estou falando da essência. A essência é cristã que ele está Mas eu não disse que eu não estou falando da essência, eu não estou falando da bondade. Eu estou falando de uma decisão que é antagônica. Então, assim, no momento que eu decido dizer que eu sou Lula, que eu sou esquerda, que eu sou comunista, que eu sou não sei o quê, eu estou abrindo mão de ser cristão. Mas hoje, sobrinho... Porque não dá para servir para dois senhores. Como é que eu vejo isso? Hoje... O que não quer dizer... Vamos levar mais para trás. Não, aqui. o que não quer dizer que quem é de direita pode ser cristão santo. Não é isso que eu estou falando também. Vamos levar porque a gente viveu recentemente. Bora. Bolsonaro e Lula. Você vai extrair alguma coisa boa aqui de Lula? Raro, mas vai extrair. Né? Você vai extrair alguma coisa boa de Bolsonaro. Não vai? Vai extrair. Mas a gente, cidadão, que vai lá depositar o voto na urna, né? A gente não vai achar o candidato perfeito, mas a gente vai achar o candidato que mais se aproxima à sua concepção de vida. Eu concordo com você. O candidato perfeito não existe, mas eu sei o que eu não posso ter. Eu não posso, mas eu sei. É o que eu estou lhe dizendo. A gente vai escolher onde é que a gente mais se aproxima, mas eu não posso ter taxativo, ser taxativo a ponto de dizer assim, ó, Lula não tem nada que preste. Certo. Mas para você Lula é cristão? Bolsonaro tem tudo. De jeito nenhum. Pronto. Então, ele não é cristão. Até me dói quando eu vejo o Lula numa missa. Mas ele disse que não tem uma alma no mundo que acredite mais em Deus do que nele. Ah, sim. Mas repare... a gente diz o que pronto, quer. Mas agora você deu um exemplo perfeito. É assim, ó. Nós não estamos falando sobre ser bom ou ser ruim, porque tem cristãos que não são bons. Para ficar bem claro. Perfeitamente. Nós não estamos, então, quando eu falo que tem cristãos que não são bons, são pessoas que têm a fé clara em Jesus, frequentam a igreja, têm claramente princípios definidos, mas quando se é exposto a uma situação em ser bom ou ruim, ele escolhe ser ruim. Isso aí. Pronto. Esse cara... Às vezes não digo nem escolhe ser ruim, escolhe benefício próprio. Esse cara precisa... Esse cara, eu posso... Quando ele faz isso, ele pode ser um cristão que falha e que está o tempo todo disponível para ser perdoado e recomeçar, ou ele pode ser alguém que parece ser só um cristão. Só parece. Pode ser as duas coisas. Se ele for um cristão de verdade, ele vai errar e vai reconstruir. Ele vai errar e vai consertar. Ele vai errar e vai corrigir. Vai errar e pedir desculpa. E vai corrigir. Se ele não for, ele vai dizer, não, eu sou assim mesmo, quem quer que aceite, ele não é cristão. Ele só é um seguidor da igreja, frequentador. Porque o cristão mata a si mesmo. Então eu não consigo ver... eu não consigo... É como alguém acontece aqui em Lauro de Freitas, a pessoa fala assim, ó, todo mundo tem uma ideia. Quem tem uma ideia, por exemplo, de que o PT é ruim, é do mal, por exemplo. Aí a pessoa, como é que a pessoa foge disso? Ela fala assim, eu não sou PT não, eu sou Moema. Como se fosse possível ser uma coisa e não ser a outra. Isso. Não é possível. Não é possível. Então, assim, o cara não pode dizer eu sou Moema, mas não sou PT, porque ao ser Moema, você é PT. E existem figuras que você entende melhor, que é aquela referência. Moema é PT. É PT, ela diz isso. O que é que ela defende? Ela defende o princípio que o partido defende na sua essência. O contrário também é verdadeiro. Eu não posso ser, não, eu não gosto de Moema não, mas o PT não dá, é a mesma coisa. Então não dá para o cara dizer assim, eu sou cristão, seja evangélico, seja católico, não importa, eu defendo a família, eu sou contra o aborto, eu sou a favor do casamento tradicional, eu tenho essas bandeiras muito claras. Mas aí esse mais é que faz o cara pegar todo coisa cristã e jogar na lata do lixo pela conveniência da política. Isso. Por isso que eu digo que não existe. Não dá para o cara defender Jesus e no domingo e na segunda-feira dizer que é comunista. Não dá. Não é só porque o comunismo é fofinho, não. É porque, como essência de propósito, ele tem princípios anticristãos. Protesto. Agora eu vou falar. Deixa eu falar. Os princípios são anticristãos. Mas, entendeu? Rapidinho, Júnior, só para não perder o raciocínio aqui. Mas é que tá. Você acha que você é cristão só porque você foi numa missa. O cristão é a essência. Eu sei, eu concordo. Você tem que viver o cristianismo. Você tem que pensar no próximo. Você tem uma série de fatores para você ser cristão. Não é você ir à missa, se comungar. Não diz nada. Mas atitude, sobrinho, o que você é, né? É o que vale. Mas ser cristão é, inclusive, ser contra ao que é anticristão. Isso.
É simples também. Vai lá, Juninho. Mas entenda, vamos lá, vou fazer o meu protesto aqui. Faça. O Júnior falou que eu sempre defendo, mas eu tenho que defender. Júnior ele tem um desejo grande de ser de esquerda, mas não sabe como ser. Todo mundo que me conhece sabe que eu não sou. Assim, ó, só para deixar claro, nós temos muitos amigos que são petistas, que são de esquerda, que defendem. Só que assim. Eles precisam escolher se eles vão querer continuar sendo esquerda ou sendo cristão. Exatamente, mas vamos Eles vão ter que escolher em algum momento. Eu vou explicar. A pessoa se posiciona da esquerda, mas às vezes ele não é a favor de todas as pautas de esquerda. Então ele não é de esquerda. Então vamos lá. Ele tem, tipo assim, ele se considera de esquerda pelo fato de defender muito, tipo assim, a questão da assistencialismo, da parte social, da luta pro trabalhador, esses detalhes. Que a esquerda não faz, só diz que faz. Não, mas tá na cartilha, né? Como você falou, das pautas de cartilha de esquerda. Então, mas pelo fato de ser cristão, não defende o aborto. Então, assim, não são. É bem definido as pautas de esquerda e de direita. Mas é porque essa é a esquerda que você criou. Ele se assemelha mais à esquerda, mas não. Não existe isso, Júnior. Isso aí foi o que eu lhe falei quando eu dei o exemplo de Lula e Bolsonaro. Mas não existe. Se alguma pauta, acabou. Mas é por isso que eu falo com ele assim, não dá pra ser radical. Não é radical, mas Juninho, aí é que eu lhe digo. É porque vocês estão querendo. Vocês principais você não pode abrir mão. Não pode abrir mão. O que o sobrinho está dizendo é isso. Os valores assim, principais, o que é? Né? É família. Então, você vai contra a LGBT, o aborto, a não sei o quê. As pautas principais, a gente tem que estar bem conscientes dela e saber... Eu ainda vou mais além. Eu não acho que só as pautas principais, não. Eu acho que são as pautas fundamentais. Porque assim, ó, quando você diz assim, o cara é simpático às coisas da esquerda, mas ele é contra o aborto, ele não é de esquerda. O que você está falando é o que muita gente faz, que é criar... Mas muita gente é leigo. Então, mas quando eu falo que esqueça que às vezes é aquele cara que se considera de esquerda. Mas deixa eu concluir o raciocínio. Ele não tem um entendimento, ele não tem um conhecimento suficiente. Eu vou concluir o raciocínio. Para entender da forma que você Pronto. entende. Não é da forma que eu entendo, é da forma que é. Peraí, eu vou concluir o raciocínio, vai ficar um corte lindo. Vai ficar um corte lindo agora, presta atenção. 3, 2, 1, vai ficar um corte lindo. Presta atenção, o que eu estou dizendo. Quando eu digo que não existe cristão de esquerda, é porque eu não posso redefinir o que é cristão e não posso redefinir o que é esquerda. Eu não posso inventar conceitos sobre isso. Esses conceitos já existem. Então, quando o cara fala assim, eu sou de esquerda, se ele não segue Lenin, se ele não segue Stalin, se ele não sabe quem como é o líder da esquerda aí, que influencia nas faculdades, como é o nome dele, o vagabundo que era sustentado pela mulher lá, como é o nome dele? Marx. Se o cara não segue essa cartilha, Karl Marx. Se ele não sabe quem é Karl Marx, se ele não sabe quem é Lenin e Stalin, se ele não lê os documentos, se ele não segue essa cartilha, ele não é de esquerda. Ponto. Então, quando eu falo que o cristão não pode ser de esquerda, eu estou falando da esquerda, do que é esquerda. Esse cara que simpatiza com Lula, que simpatiza com algumas coisas de socialismo. Esse cara não é de esquerda. Então, esse cara, ele pode nem ser de esquerda, nem ser cristão. Ele ser só um fake de tudo. Eu vou lhe dizer, entendeu? Com certeza você conhece algum adolescente que saiu da escola, foi para a faculdade. Sim. Esse adolescente que virou um adulto na faculdade, ele se transformou. Sim. Com certeza você conhece. Com certeza você conhece. Porque a doutrinação está lá. Vem vindo na escola de forma mais branda. E quando chega na universidade, você abre a cartilha inteira. As pessoas se transformam hoje. Entendeu? É isso, mas quando eu falo do conceito, Cassiano, até para a gente falar de outro assunto, quando eu falo do conceito, eu estou dizendo o seguinte, ó. Vou dar um exemplo desse da faculdade. O jovem, vamos dizer que seja um jovem cristão, seja católico ou seja evangélico. Graças a Deus, rapidinho, meus filhos passaram bem, viu? Pronto, então assim, pela faculdade. Então você tem lá, imagine que você tem um jovem católico ou evangélico. Quando eu falar cristão aqui, eu estou falando católico ou protestante. Quando eu quiser falar especificamente do católico ou específico do protestante, eu serei específico. Mas quando eu falar cristão, eu estou falando dos dois. E ele tem uma formação cristã. Repare, eu agora vou ilustrar o conceito. Vocês podem até não concordar, mas o conceito vai ser ilustrado agora de um jeito claro. Ele está lá frequentando a igreja, ele é filho de um cristão.
E você sabe que ser filho de cristão não torna cristão. Com certeza. Pronto. Aí ele tá lá. Mas rezo por ele, oro por ele. Aí ele tá lá, pá, no conceito, firme, tal. Aí, de repente, ele entra na faculdade. Quando ele entra na faculdade, ele recebe uma bomba doutrinária. Diariamente. Todo mundo, Você vê a menina entra bonita na faculdade e sai com um sovaco cabeludo. Você sabe disso. Foi disso que eu quis falar. Aí, beleza. Ela tá lá. Se em determinado momento ela decidir que ela vai seguir aquela cartilha esquerdista, ela abandonou o ser cristão. Ela abandonou. Não dá para fazer os dois. Mas se ela escolheu ser cristão, ela não muda para a cartilha esquerdista. Se ela decidir assim, eu sou cristão, os meus princípios são claros, eu abandono até a faculdade, se for o caso, mas eu não vou me render. É isso aí. Pronto. Então, isso ilustra de uma forma prática o que eu falei quando eu digo que não dá para ser cristão e ser de esquerda. Porque você decide o que você vai ser. Aí quando o cara fala assim, não, mas eu sou cristão, eu vou para missa, eu vou para a igreja se ele for evangélico, mas eu gosto do socialismo, eu sou Lula, então ele precisa se converter, ele não é cristão. Porque o cristianismo, Jesus era radical. Eu vou dizer uma Jesus coisa. Andava com aqueles que não eram como ele, mas ele não se misturava. Aí entra um fato muito importante, né? A base é a educação familiar. Onde você está tocando aí, ele entra, vai, aí sai com o sovaco cabeludo, sai não sei o quê. Se a base familiar foi bem feita, bem construída, está com um alicerce forte, mas eu não estou falando, passa. mas eu não estou falando de moral e costumes, porque aí a base familiar, eu estou falando de decisão espiritual de ser cristão. Não, mas eu estou lhe dizendo, é outro ponto. Tá tudo a partir junto. do momento que eu estou lá, eu tenho minhas reuniões lá com o Juninho, com o nosso grupo, com outros grupos da igreja, e que meus filhos presenciam esse momento, cria referência. Essa sementinha está lá dentro dele sendo plantada, né? E ele pode até um determinado momento se afastar. Mas eu tenho certeza que no aperto ele volta para dentro da casa do pai. Sim, porque ele tem referência. Ele vai lá procurar Jesus. Eu tenho certeza Ele tem referência. Ele tem referência. Então, mas vamos lá. Mas assim, a gente vai falar... vai ter papo aqui não, a gente vai falar de outras coisas, mas sabe por que eu fiz questão de dizer isso, Cassiano? Porque assim, ó, eu vejo claramente que você... Eu vejo claramente que você é um candidato, e quando você diz assim, eu sou católico, você está assumindo o bônus e o ônus disso. Isso. Aquela pessoa que não é católico, que é, por exemplo, de uma religião de matriz africana, ela pode dizer, não vou votar em Cassiano. Mas você não tem medo disso. Não. Porque isso tem a ver com você, não tem a ver com a eleição nem com o voto. Mas ela pode ter certeza que se eu chegar lá, eu não vou fazer essa segregação. Por quê? Porque o valor que você tem é um valor bom. E isso faz com que ela se sinta... Pronto. Por que eu estou tratando dessa questão até com alguma insistência? É porque a gente tem um monte de gente hoje na Câmara de Vereadores e no governo que diz que é cristão fazendo um bocado de maluquice. Então, quem está em casa precisa entender que quando olhar para você, não vai olhar só para você como um cristão que é bonzinho, que vai para a missa no domingo, mas para alguém que tem valores definidos claros. E você vai ser cobrado sobre isso depois. Com certeza. Se você se elege, depois alguém vai dizer assim, peraí, Cassiano, esse projeto aí é a favor do aborto, você está votando a favor? Aí você vai dizer, não, é porque é uma questão de saúde pública, não sei o quê. Já afrouxou. Entendeu? Então isso precisa ficar definido agora, porque quando o que é acertado não é caro nem é barato, entendeu? As pautas são claras, né? Então, as pautas são claras. Mas assim, eu estou falando isso porque assim eu também entendo. Porque na eleição todo mundo diz, não, isso aqui é uma coisa cara para mim, mas você tá falando com a sua vida, não é um processo da eleição. Quem conhece você sabe que passada a eleição, você ganhando ou perdendo a eleição, os seus valores serão os mesmos, entendeu? Isso é importante, pô. Essa questão política que a gente vê aí, que alguns chamam até politicagem, né? Eu não sei fazer, não. Por isso que eu perguntei se você tinha estômago. Eu acho que eu vou apanhar. Mas como eu disse que fica pelo menos a experiência, né? Vamos nessa. Mas eu acho que as pessoas estão buscando isso, Cassiano. As pessoas estão buscando alguém que tem um propósito definido, que diga claramente que não vai se contaminar. Sabe assim, as pessoas procuram isso, porque se elas não acharem isso, elas vão se ver obrigadas a votar no vagabundo que fala bem, entendeu, velho? Sobrinho, alguém me perguntou assim, E você precisa se colocar como essa alternativa mesmo. Dinheiro para campanha. Eu falei, pessoal, dinheiro para campanha?
O boca a boca é a gente aqui conversando. O partido tem. É a gente ali. Era a polêmica Né? que eu ia falar agora. Inclusive, eu ia lhe Não, perguntar, eu tenho- você tá olhando para qual partido? Eu ia lhe perguntar isso. Não, eu vou falar dessa polêmica porque assim, hoje a gente vive... Rapaz, Júnior, quando ele vai falar uma coisa que é uma polêmica, Não, é uma ele, polêmica. ele se transforma, você vê que ele fica salivando, ele fala assim, é uma polêmica, ele fica... Não, é porque é um assunto que tem que ser tratado. A gente vive num país onde... imagine um cara que hoje é vereador da cidade, que tem partido, normalmente é líder de partido, ou está lá nas cabeças, ou participa já em outro nível dentro do processo eleitoral. Então esse cara tem recurso, esse cara tem condições de brigar de igual para igual com um cara que vai chegar agora que nunca foi da política. Então assim, hoje é difícil, tipo assim, como você perguntou, a gente vai fazer essa campanha com que dinheiro? Como é que vai fazer o recurso? Então, assim, eu falei para Cassiano, Cassiano, eu acredito que vai ser muito bonita a campanha que a gente vai desenvolver pro Cassiano, porque é uma campanha onde os voluntários fazem a diferença. Hoje a gente estava com dificuldade, você está participando do processo, está vendo. A gente tem G5, G20, G50, G100. Imagine você criar um grupo de 100 pessoas que estão dispostas a trabalhar. Não, faz a diferença. Sem dúvida que faz a diferença. Não são 100 pessoas, são 100 famílias que querem ajudar e fazer a diferença. Então, e com o discurso assim, não tenho compromisso com ninguém. Assumo responsabilidade com todo mundo, mas sem fazer compromisso com ninguém. Isso a gente deixa bem claro. E quem está dentro do jogo está consciente disso. Está consciente disso. Pronto. Todos estão conscientes disso. Né? Então, assim, é uma campanha que está surgindo, está tomando o vulto dela, está... Você já definiu o partido? Uma pré-campanha. Ainda não. Ainda não definimos, não. Mas tem alguns que estão no radar aí, né? Tem alguns. Né? É porque são, assim, ó, quando a gente fala de... Não tem nenhum de esquerda, não, né? Oi? Não tem nenhum partido. Não, assim, a nossa... Júnior fica pirado quando eu... Ó, tem partido de esquerda. Da oposição teria o PDT. Tem partido de esquerda, eu não vou citar aqui, mas tem partido de esquerda. E, assim, mas é uma coisa que, para mim, sabe, não convém, porque eu estou contra a gestão. Isso está bem claro. Entendeu? Eu estou contra essa gestão que vem se passando aí há vários anos, há 2 décadas, e a gente não vê acontecer nada de diferente no município. E só para não perder o sentido da pergunta, para a gente não esquecer, como é brigar? Ele quer a polêmica. Eu quero a polêmica. Como é brigar contra o sistema? Como é brigar contra um cara que tem muito mais favorecimento que você que está entrando agora? Primeiro ponto, pai. Papai do céu tá lá olhando. E, Juninho, eu estou muito livre hoje para iniciar uma pré-campanha candidata a vereador, porque eu acabei de dizer aqui que eu não assumi compromisso com ninguém. Quem está vindo por um projeto. E tudo que nasce de forma natural, né? De forma espontânea, eu não queria, não é a primeira vez que me convidam. Você ajudou a montar essa estrutura aí, foi você que fez esse desenho, né? A gente tem consciência disso. Então, assim, a gente vai lutar com as armas que a gente tem. Mas, ó, a tendência é que vamos chegar forte. Né? Não tenho dinheiro para botar em campanha. Até porque, se eu achar que tenho que botar, lá na frente eu vou querer tirar, porque eu sei como é que funciona. Entendeu? A conta não fecha, né? A conta não fecha nunca. Entendeu? Eu não posso dizer para vocês que vai abandonar meu negócio, vou ser vereador, não sei o quê. Meu amigo, é mentira se eu disser que eu vou abandonar, porque a conta, o que chega na nossa conta como vereador, não paga as contas da gente. Então, ó, quem bota dinheiro, bota para tirar. E eu não vou trair meu eleitorado. E tem recurso do partido para isso. Mas às vezes chega, às vezes não chega. A gente não sabe. Mas aí tem que chegar. Só chega na mão de quem negocia. Quem quiser vir pelo projeto, venha. A gente está aqui. Pelo projeto. Perfeito. É isso aí. A ideia é essa. A gente vem lá botando assim... Quando a gente começou a campanha, Cassiano, eu fiquei pensando assim... Você começa... Ou você se empolga mais em fazer... No decorrer do tempo, com as pessoas que você vai conversando, você vai trazendo, você vai criando conexões para dentro do projeto. Ou você se empolga ou você se desestimula. E assim,
é cada vez mais empolgante. É. Cada dia que passa, cada decisão, cada apoio, cada pessoa que a gente conversa, cada retorno, tipo assim, tem retornos que Cassiano teve. Fala um pouco dos retornos dos líderes espirituais. Mas assim, é mágico. Eu não vou citar nomes, mas assim, a receptividade, sabe, é uma coisa mágica. Eu acho que por isso, às vezes, a política até encanta e lhe envolve de uma forma que, sabe? É verdade. Mas assim, eu tive muito retorno que eu não esperava ter. Entendeu? De gente assim, ó, Cassiano, tô junto. Sempre pensei nisso. Eu não pensava, mas tinha gente que pensava. Porque as pessoas querem gente de bem, velho. Não tem... Entendeu? Então, assim, a gente tem uma turma muito boa apoiando a gente. Muito boa. Tem gente que disse assim, ó, bicho, por que você não vai para prefeito? Eu falei, ô meu amigo, muita calma nessa hora, porque eu tô aqui engateando, eu não convivo nada com isso. E a gente não pode falar besteira, né? É. Então a gente tem que ter... Não, se tiver que evoluir, ter para isso vai cuidado. evoluir naturalmente. E aí... Mas eu não tenho essa ambição. Vou lhe dizer, hoje eu não tenho essa ambição, não tenho esse pensamento. Eu penso em construir uma história diferente. Porque eu retornei para a Laura em 2008 e até hoje as administrações públicas aqui que se sucedem é uma aberração. E assim, até deixar claro para depois não ficar com mimimi. Quando eu falo que eu sou contra essa gestão, não é porque eu sou cristão, não. E essa gestão é de esquerda, não. Isso é só uma das razões. Eu sou contra porque a gestão é ruim mesmo. Assim, tecnicamente é ruim. Eu não gostaria que a minha cidade continuasse sendo gerida por alguém que arrecada milhões com trânsito e uma sinaleira não funciona. Por alguém que arrecada milhões com trânsito e a cidade é esburacada. Por alguém que arrecada milhões e você vai num posto de saúde, você não consegue. Quer ver um negócio? Um negócio que está me incomodando bastante, eu vou lhe dizer que você já dá a sua opinião. Olha como a gente é enganado às vezes. Esse é um corte que vai dar polêmica também aí. Repare. A gente tem um negócio que, para mim, que durante muito tempo foi a fila da morte. Sobrinho, todo mundo pode falar qualquer coisa, mas que você fica em cima do muro, você não fica, não. Nem você, nem não fico, não. Não fico, não. Aí, ó, por exemplo... Largo doce. Por exemplo, a gente sempre ouviu falar da regulação como a fila da morte. Isso, a regulação da saúde. Pronto. Como é que era a regulação antes? As pessoas saíam 3 horas da manhã, iam para frente da regulação, que às vezes era nos postos de saúde, às vezes era num lugar específico, para chegar, amanhecer o dia e marcar sua consulta. Como é que era marcada? A pessoa era atendida, chegava lá, tinha gente que dormia, 10 horas da noite, passava a noite na fila, para de manhã ser atendida. Aí chegava lá e dizia, um exemplo, a mulher dizia, eu queria um ginecologista. Como ela dormiu na noite, ela era a primeira, ela estava entre os primeiros, ela conseguia marcar. Mas tinha centenas de pessoas que não conseguiam. Então, o drama era essas pessoas irem para lá de madrugada e sofrerem. Aí, o governo disse que resolveu isso e olha que maldade. Como é feito hoje? Você vai na regulação e diz assim, eu quero uma consulta com o ginecologista. Ela pega seus dados e diz, pode ir para casa, que você vai receber uma mensagem ou uma ligação da regulação dizendo que a sua consulta está disponível. Você confirma, confirmando, você vem no dia da consulta. Beleza. Parece lindo, não parece? Lindo. Só que o que é que está por trás? Eu vou dizer isso agora, tem gente que não vai gostar. Você vai lá e diz assim, eu quero uma ginecologista. Aí você recebe 1 mês depois, às vezes mais, às vezes menos, a mensagem dizendo, tá ok, tá disponível. Aí você vai lá, entra no site e dá o ok, ou vai na regulação e dá o ok, para uma consulta que vai acontecer 30 ou 60 dias mais para frente. Nunca é na mesma semana, então já passou 90. Onde é que está, para mim, a maior maldade desse processo? É que ninguém sabe qual é o critério para quem vai receber a mensagem primeiro. Então imagina o seguinte, Qual emergência, qual urgência? Não, assim, ó, eu estou em casa, presta atenção, você vai entender agora, comece a olhar com a maldade da política, isso que eu vou falar agora. Eu vou lá e digo assim, eu quero uma consulta. Vou dar um exemplo para mim, pronto, eu quero uma consulta de um clínico. Aí isso vai para uma central, que ninguém sabe qual é o critério. Eu posso receber essa mensagem amanhã, dizendo a sua consulta foi ok, eu posso receber daqui a 30 dias. Como eu não sei como é o critério, eu posso estar numa blacklist interna. Com certeza. Eu posso ser... peraí. Sobrinho solicitou uma consulta. Beleza. Aí apareceu meu nome lá. Aí se tiver uma normativa predeterminada, ainda que não institucional, de dizer assim, peraí, sobrinho está querendo marcar uma consulta? Não vamos marcar a consulta dele. Beleza. Mas vamos aqui primeiro marcar a de quem está
com a gente na batalha, quem está balançando a bandeira, quem vai votar na gente, quem vai fazer a boca de urna. Entende o que eu estou falando? Entendi. Daqui a 30 dias eu faço a consulta de sobrinho. Como a regulação já tem a fama de ser demorada, daqui a 30 dias o sobrinho não vai reclamar. Mas nesses primeiros 30 dias eu atendo quem eu quiser. Para poder a prefeitura dizer que eu estou enganado, ela precisa me mostrar qual é o critério para mandar a mensagem. Ela precisa chegar na rede social dela e dizer assim, ó, nós sorteamos, nós temos um sistema, nós escolhemos baseado na... Se ela não mostrar o critério, ela vai validar minha teoria. Para você ter esse critério, primeiro ponto, você tinha que chegar lá para a regulação, você tinha que ser examinado. Porque sua urgência pode ser de ser atendido daqui a meia hora. Não, mas a regulação para consulta e para exame é diferente do atendimento do posto de saúde. Sim. No posto de saúde, você tem a micro-regulação, que tem aquele esquema das cores lá, vermelho, verde, pá. Certo. Eu estou falando da regulação para marcar consulta e exame, que é eletiva mesmo, é tranquila, não é uma urgência nem emergência. Mas o que eu estou falando é que, assim, por trás do discurso da modernidade, eu tirei as pessoas da fila da madrugada, beleza, mas eu passei a ter controle total, absoluto e restrito de uma... De quem é prioridade porque repare, para você, politicamente. Você vai entender agora. É um capital político. Você vai entender agora. Quando a fila era de madrugada e a pessoa tinha que dormir lá, eu podia ser o opositor mais ferrenho. Mas se eu quisesse dormir lá, eu dormia e de manhã meu exame estava marcado. Esse poder estava na minha mão. Era injusto, era cruel, mas se eu quisesse dormir lá, não tinha quem chegasse de manhã e não marcasse meu exame. Hoje, eu não sei quem é que escolhe. Hoje quando eu chego lá e digo, e para dizer eu tenho que dar meu nome e CPF, a pessoa vai dizer assim, peraí, sobrinho está aqui? Ele é nosso ou ele não é nosso? Eu não estou dizendo que faz, eu estou dizendo que até que alguém me prove o contrário, isso é possível. Okay. Sobrinho, ele é nosso ou ele não é nosso? Beleza, fim da fila. Um exemplo. Eu vou daqui a 30 dias, daqui a 60 ter a consulta, beleza. E faz até parte da demora da regulação, pela demanda. Mas eu não sei hoje quem escolhe isso. Eu sei que alguém vai dizer assim, ele está falando isso porque ele se coloca como oposição ao governo. Não, eu falaria isso de qualquer governo. É possível que você possa utilizar isso politicamente. É possível. Então, se é possível... Eu acredito que possa ser... Mas está em aberto. Ele não colocou em aberto? Vem aqui, se pronuncia e vamos colocar. Mas qual é a questão? Mas o que é que eu estou falando? Esta fala minha não deveria ser minha. Deveria ser dos vereadores. Os vereadores deveriam estar dizendo, peraí, secretário de saúde, cadê a transparência disso aqui? Como isso é feito? Entende? Mas aí, ingenuidade. Sabe por quê? Porque o vereador quer que caia no colo dele o pedido para o eleitor dele e tá na sua prioridade. Então vamos lá agora, vamos fechar esse assunto. Entendeu? Se for nesse raciocínio aí que você está tendo, beleza, eu não posso dizer porque eu não conheço vamos lá. Assunto, se eu sou vereador e me movo desse jeito, porque a gente sabe que se você quiser uma coisa na prefeitura e não conseguir, através de um vereador você consegue. Para qualquer secretaria. É assim. Então vamos partir do pressuposto que o vereador se interessa com a ideia de que ele precisa usar a influência dele para resolver a consulta. O que é melhor? A fila da madrugada ou o sorteio secreto? Desse jeito, a fila da madrugada. O sorteio secreto faz com que ele possa reunir com alguém e dizer assim, esses são meus nomes. E alguém secretamente botar esses nomes na frente da fila. Você concorda? Mas você há de convir que é um assunto que alguém tem que vir externar diferente. A gente não pode dar certeza... Não, eu não estou dando. O que eu estou dizendo é o seguinte, para deixar bem claro, para depois não dizer que eu estou dizendo que a prefeitura está usando a lista secreta. Não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que... Tem todo um desenho, você está certo. O que eu estou dizendo é que... O desenho está feito. A falta de transparência faz gerar isso. Então, se alguém da prefeitura se sente perturbado com a ideia da teoria que eu estou trazendo, é só mostrar como é. A pessoa foi na fila, né? Se é uma fila justa, ela sai na hora marcado. O sistema na hora ia dar a data para ela. O sistema na hora ia dar a hora da... O sistema na hora da... Se fosse uma coisa, né? Eu acredito e concordo com o que você está falando, mas é o seguinte, eu acredito na parte do favorecimento, não do desfavorecimento. Eu acho que não entendi. Explique aí. Eu acho que o governo não faria isso para poder prejudicar alguém.
mas sim para favorecer. Sim, Obviamente sim, que a partir do claro, momento claro. que, tipo assim, chegou lá, É isso ele aí, tem o secretário é de isso saúde. Vamos supor que ele tem... Eu não acho que tenha blacklist, mas pode ter a lista de amigos. Isso, a menina que trabalha no gabinete dele, ele vai falar, não, você passa na frente. Obviamente que a partir do momento que ele bota uma pessoa que passa na frente, ele prejudica. Claro. Porque você chegou antes. Claro. É isso Mas, aí. assim, Eu acho que pode ter os dois. Realmente tem que ser claro o sistema. isso aí. Eu acho que pode ter os dois. Eu acho que pode ter a lista de favorecidos. Inclusive, Eu acho que cabe explicações. Não, eu acho o seguinte, assim, verdade seja dita. Como cidadão, projeta aí já para Cassiano. verdade seja dita, Cassiano, para não, porque assim, eu sou muito justo. Saúde. Verdade seja dita, como cidadão, eu nunca protocolei na Secretaria de Saúde um pedido de informações disso. Então, assim, a Secretaria de Saúde não me deve essa informação porque eu nunca perguntei. Estou fazendo aqui agora pela primeira vez. Só que quando este episódio vai para o ar, a prefeitura deixa de dizer que não sabia. Entende o que eu estou falando? Então, assim, um governo que olha para a transparência como um princípio base, o que é que ele tem que fazer? Peraí, alguém questionou lá no Boss Podcast essa questão, então vamos soltar uma nota, ou vamos responder para o Boss Podcast, ou na nossa rede social, como é que funciona o sistema da regulação? Porque aí eu faço questão de, no próximo episódio, seja quem for entrevistado, pode ser, a gente pode estar entrevistando aqui um assunto que não tem nada a ver, eu vou pedir permissão a Júnior para poder chegar aqui e dizer assim, ó, recebemos a resposta de como é que funciona a regulação, eu gravo até um corte separado, boto na rede social do Boss, boto na minha, não tem problema nenhum. O que eu não posso é olhar para isso e não questionar, porque nós estamos num país livre, eu posso questionar. Observe que eu não estou dizendo que a prefeitura está fazendo isso. O que eu estou dizendo é que este modelo, se alguém quiser fazer, consegue. Entendeu? O que não quer dizer que eu acho melhor a fila era desumana também. A fila era desumana. Isso aí você resolve com pouco, com boa vontade, muito simples, você resolve isso aí. Mas você concorda que... O sistema pode até funcionar. Agora que a pessoa vá e diga, ó, sua consulta é daqui a 3 dias. Ela saia de lá com a informação, entendeu? De forma que não seja manipulada essa fila. Ela vai para uma fila de espera e depois alguém manda uma mensagem dizendo para ela que a consulta dela está liberada. Então esse limbo aí é um... Você sabe quantas consultas você faz por dia, não sabe? Sabe. O sistema deve saber. O sistema sabe, a prefeitura sabe, a Secretaria de Saúde sabe, todo mundo sabe quantas consultas. Então, mas será que o médico vai estar lá? Ou ele só está na folha? Aí é outro problema que tem que ser administrado. Quem fiscaliza isso? Aí é outro problema. Eu concordo com você. Se eu sei que eu posso fazer X consultas, a pessoa que vai chegando vai ocupando até zerar essa capacidade. Acabou. Não tem... Eu estou aqui trabalhando com o dia 20, 21 e 22. Tô atendendo, ó. As consultas são dia 20, 21 e 22. Acabou. Aí eu tenho que trabalhar para aumentar a estrutura, para não sei aí é outro ponto. Claro como água. Concordo com você. É isso aí. Concordo com você. É tão simples que o pessoal não faz. Saindo de novo da saúde para o empreendedorismo. Você sabe que a gente vai e volta, né? A gente vai e volta e... Tem alguma ideia já para ajudar o empreendedor na cidade? Já tem algum... Assim, pô, já tem Juninho, já pensei em alguma coisa? Eu sempre penso, né? Assim... Em formas, né? Em formas, em tributação, o que é que a gente pode fazer? Qual o pior momento do empreendedor que abre o seu empreendimento, que vai começar a arregaçar as mangas? É a abertura. Os 6 primeiros meses, 1 ano, é sufocante. Até o 2º ano, meu amigo, para você... Tem gente que não passa por aí. O maior índice de fechamento de empresa são os 2 primeiros anos. Isso. Tem gente que não passa por aí, por esses 24 meses. Então, a prefeitura, ao invés de estar cobrando contrapartida do empreendedor, né? De estar vindo, deixa o cara livre aí, 24 meses, né? Reduz o imposto, faz um escalonamento de imposto, de SS. Eu vi essa experiência, não sei onde foi, que o imposto ele ia crescendo. Que a gente pode fazer... Eu não sei se eu falei, eu sou formado em economia pela Faculdade Católica da Bahia. Assim, tem muita coisa que a gente pode fazer a nível de tributação no município. Sabe por quê? Empreender. Quando você recebe um alvará que você abre sua porta, você está gerando 3 empregos aqui em um. Na indústria que está ali, indústria em Lauro de Freitas acabou. O que é que tem de indústria hoje em Lauro de Freitas? Qual o fomento que você faz hoje para trazer indústrias para Lauro de Freitas? Tinha um projeto interessante do Polo lá ali no Cagi, que parece que foi abandonado. Rapaz, não vai. Entendeu? Então,
Então, a gente tem uma série de coisas para fazer pelo empreendedor. É renda para o município. E quando você fala em ajudar o empreendedor a fazer o negócio, a desenvolver o negócio, a que ele se sustente, você está falando em geração de Renda, de emprego. E a maioria do empreendedor adoraria que só não enchesse o saco dele. É isso aí. Quando a gente fala de ajudar Você o falou empreendedor, tudo. quando ajuda o empreendedor, às vezes ele nem quer o recurso. Ele não precisa de empréstimo, de linha de crédito. Às vezes precisa. A Mas- maioria precisa. A maioria precisa. A Mas maioria assim, ó, se precisa. ele só não sangrasse, já ajudaria muito. Me ajudaria muito. Então, assim, quando você fala do imposto escalonado, eu acho incrível, porque, assim, eu vou falar sem conhecimento de causa, porque eu não sou economista, mas a conta que vem na minha cabeça é assim: quanto mais eu apertar o empreendedor nos primeiros meses, mais difícil vai ser para ele crescer, Com certeza. mais difícil vai ser para ele contratar, mais difícil vai ser para ele faturar, e eu vou colocar ele à exposição de morrer o negócio dele todo o tempo. Mas não é deixar solto, mas se eu disser assim, ó, os 6 primeiros meses você não vai ter essa taxa de publicidade ou essa taxa de não sei o que lá. Pá, você vai rodar Subiu, você aquele tem dinheiro, vários aquele pontos. dinheiro o cara vai investir em produto, ele vai investir em contratar alguém. Pronto, você É isso aí. Vocês lembram do caso da Burger King ali na Estrada do Coco? lembro. Aquele cara lembro. ficou parado ali, ele deve ter sofrido Lembro. com aquele abamoço. Ficou com o pires na mão. Grande, né? Mas assim, É um cara grande que com certeza ficou na contrapartida, né? e com Porque você certeza não sabe que chegou quando- para poder... Juninho, O buraco ali é mais embaixo, você tá ligado, né? ali é outro nível de... É. né? O contrato, me passei aqui agora, que a gente estava falando da Burger King. Você vê hoje os postos abrindo em Lauro de Freitas. Posto de gasolina. Posto de gasolina. É. Tô dizendo que vai sair um agora aqui na Copacabana. Tem do lado de residência, tem do lado tem em todo lugar que não podia ter, tem. Próxima Copacabana aqui, acho que é na Praia de Itapuã, não sei onde é. Disse que vai sair um posto aqui. Entendeu? Então, assim, ó, não tem, assim, um projeto de ordenação. Né? Não tem. Não existe um projeto de ordenação. Né? Aí você pega É a emprego. contrapartida. É a contrapartida. Se você é maior e você tem condição de estar nesse sistema, meu amigo, você voa. Se você vem aqui patinando, mantendo o seu negocinho aqui, vivendo do seu negócio, é difícil, é muito complicado. É muito difícil. Concordo plenamente. Muito É difícil. muito E difícil. eu vejo assim também a questão das construções, locais que são insalubres você andar. Posto de gasolina mesmo tem do lado de escola. Você tem ali no Starquinho ali, por exemplo, aquele em frente ao Colégio Impacto. Na porta de uma escola. Você tem um que está construído perto da Praça de Arcanja, do lado de um prédio. Ali naquela Você avenida. tem aqui agora na entrada de Vilas. Vários. Não, posto não falta, né? Então, assim, aquele posto que foi construído na esquina do Parque Shopping, onde era o ponto do Coco, onde era o ponto do Coco, que agora, Pra ter um viaduto ali, que agora é um não- posto de gasolina, aquilo ali vai gerar um problema para o trânsito. Que não é possível que alguém que lida com isso não tenha pensado. Mas o interesse de ter a contrapartida do posto era maior do que o bem-estar. O interesse do bem-estar da sociedade. Porque era para ter, É isso que tá era acontecendo. para ter o viaduto ali para não ter aquela sinaleira bizarra atravessando a estrada do O secretário Coco. falou numa entrevista para Borbolinho News, ele falou numa entrevista que teria o sistema viário naquela região, seria uma contrapartida do shopping, eu não sei por quê. Porque o shopping não fez, ou a prefeitura Rapaz, não essa fez, palavra eu não ficou, né? Contrapartida, ficou já, né? É. Contrapartida. Contrapartida virou uma taxa de liberação. Sem a contrapartida nada acontece e a gente não sabe para onde vai essa contrapartida, porque também não há transparência no uso desse recurso. Observe que a gente está falando de conceitos que se aplicam para qualquer cidade. Isso. Para depois não ficar assim, está falando. É para qualquer cidade. Em Salvador também tem problemas com contrapartida. Em outras cidades também tem problema com contrapartida. O que precisa fazer? Transparência. Nós recebemos a contrapartida aqui dessa empresa e ela foi aplicada nessa obra, bota lá no portal de transparência da prefeitura, acabou, pô. Vai virar lei, vai virar o quê? Porque a gente sabe que o recurso vai para algum canto, É. né? Já que existe a necessidade. Portal da transparência é a coisa mais simples do E mundo. aí? Mas esse dinheiro sai por aí, ó, pelo ralo, passa aqui no meio das mãos. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa, você falou, porque aqui é assim, a gente vai e volta. Você falou que sua esposa colou com você, topou, né? Eu sei que sempre tem aquele medinho de como isso vai influenciar a família, porque principalmente no período de campanha você vai ter que dedicar um pouco mais de tempo, você tem negócios para cuidar, então de alguma forma muda a sua rotina. Muda.
eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que sua família direta, né, sua esposa, filhos e até os mais próximos, estão olhando para isso? Porque todos, de alguma forma, querem que alguém de bem como você vá. Mas quem te ama não quer que você vá. Entende o que eu tô falando? Eu tenho amigos que tá dentro do movimento e dizendo, Cassiano, até hoje, você vai mesmo? Porque pensa em lhe preservar, né? Porque é o cuidado, né? Porque acha assim, pô, você tá bem, você tá tranquilo, né? Então, pra que vai mexer com isso? Negócio lá insalubre. Mas, assim, sobrinho, é uma coisa que nasce, eu não tinha esse pensamento, sabe? Mas foi tomando. E eu comecei a achar que se eu faço hoje, eu posso fazer mais eu estando lá. Entendeu? Sim. A minha contribuição vai ser maior. Então, assim, os meninos entenderam muito bem desde o início. Silvia no início um pouco resistente, mas agora caiu para dentro, caiu com vontade também. Não, se ela aprovou, vai. Quando a mulher não aceita, meu irmão, não insista. Se a mulher disser que não... E ela foi resistente, né? Se a mulher disser que não vá, que vai dar problema. Juninho, não meta meu marido nisso. Olha, se a mulher disser que não vá, que vai dar problema para qualquer área. Mas se ela liberou, meu amigo, e se ela tá colada com você, aí Mas tem que ser assim, né? Assim, não dá para caminhar sem as pessoas. Com certeza. As pessoas que a gente chama ao lado, velho. Tem que acreditar. Se eles não estão acreditando, quem é que vai acreditar? Agora vem cá, você vai dizer pra gente quais são os partidos que você tá... Vou não. Não vou não. Tem que estudando assim, porque não tem muitas opções. A gente está estudando. Assim, agora tem a questão da federação. Sim. Né? A gente vai ver. Estamos com tempo ainda. Tem prazo, né? Ainda tem uma semaninha de carnaval que vem aí pela frente. Né? Até finalzinho de março, isso tudo tá batendo papo com muita gente. Muita gente boa no processo. Até porque tem que fazer essa avaliação do coeficiente, né? Isso. Tem partido que é bom, mas se você for, vão lhe matar. Tem partido que é ruim, que se você for, você vai ter espaço, mas não te garante a eleição. Essa matemática aí tem que ser feita. Mas assim, eu acho que quando você se posiciona já contra a gestão, você já elimina uma... quando você se posiciona a favor e quando você se posiciona contra. Você já elimina... Assim, o que eu percebi também, Cassiano, é que tem as portas abertas de muitos partidos. Tem. As portas abertas. Porque assim, hoje como são... No processo eleitoral, o Sobrinho vai saber falar melhor do que a gente, porque a gente está engatinhando no processo. Mas cada federação tem direito a 22 candidatos. Que é 21, que são 21 cadeiras na Câmara, mais um. E o Partido Independente também tem os 22, né? Que não tiver na federação. O que não tiver na federação. Mas a maior parte ele é federado. É federado. Então você vai pegar 2, 3, 4 partidos lá e vai ter direito a 22 vagas só. Então, a eleição, a última que a gente teve acho que 700 e poucos candidatos. Estima-se que nessa eleição serão em torno de 300 e poucos candidatos. Por quê? Por causa do sistema que foi modificado da última eleição para essa, não é isso? É isso, mas só que assim, isso acaba também dando aos presidentes de partido um poder de barganha que se utilizado para o mal é cruel. Porque às vezes você tem lá... O que é que os presidentes de partidos querem? Eles querem os candidatos que têm a maior possibilidade de voto possível. Mas que não seja maior do que o dele. Por conta do coeficiente. Por conta do coeficiente. Então, se ele puder ter 25 candidatos de 1.000 votos, é melhor do que ter 25 candidatos de 300 votos, óbvio. Só que às vezes você tem alguém, por exemplo, que tem uma consciência, um projeto bom, uma coisa boa, mas ele não é do jogo. Aí esse cara que teve lá 200 votos na última eleição, que não elege ele, mas você sabe que tem uma tabela paralela, né? Que dependendo da quantidade de votos que o cara tem, ele tem um direito a um cargo X. Isso sou eu que estou dizendo. Então assim... Sobrinho é uma máquina, viu? Então, assim, é fácil. É só você olhar para qualquer prefeitura, você vai ver assim, ó, você olha para aquele setor, para aquele coisa, e você vê que aquele cara não tem a menor competência para estar lá. Aí você olha e fala assim, como é que esse desgraçado está aqui nesse lugar? Aí você vai ver, pode olhar, ele foi candidato, teve 300, 400, 500 votos, aquilo garantiu a vaga para ele. É certo, pode olhar que é certo. Então, assim, ou então é só incompetente mesmo, bem relacionado, mas na maioria das vezes é isso aí. Então o presidente, ele faz como? Se ele vê um potencial de alguém de ser bem votado, ele traz o cara, mas ele não tem como garantir que aquele cara vai ter a vaga, porque a vaga é só na hora do corte. Então, para ele ter 25 bons, ele tem que ter 50 bons na mão.
Para poder ele fazer... Na hora do corte, ele fazer a base dele... porque se ele tiver 25 bons e na hora H 5 desistirem ou mudarem, ele fica com 20. Então ele tem que ter 50. Quem está no jogo precisa entender isso. Precisa entender que ele precisa se viabilizar. O cara precisa se viabilizar. Ele precisa dizer, eu sou uma boa opção por causa disso. É isso aí. E aí ele tem que vender o peixe dele internamente primeiro. Depois que o nome dele está na lista, meu amigo, aí é rua. Mas até ele estar na lista, ele precisa pensar. E o que eu vejo hoje, e eu acho que um dos grandes males da política é esse. Eu gosto quando você fala assim, a gente está plantando uma semente, a gente está pensando no futuro. Eu gosto das suas falas nisso. Por quê? Porque quando a gente olha hoje, a gente é resultado hoje de alguém que não fez isso há 20 anos atrás, há 5 anos atrás. Então hoje a gente tem uma política que se define no toma lá da cá, porque há 10 anos atrás ninguém se preocupou em plantar semente nenhuma. Ô, sobrinho, entendeu? Em 20 anos, você muda a história de um país. Em 20 anos, você muda a história de um estado ou de um município. Sim, concordo plenamente. Ação, boa vontade, determinação, você muda. 20 anos é muito tempo, né? E assim... É muito tempo para a história, não é nada, mas é muito tempo. Mas é muito tempo para não ser feito nada. Concordo. Mas você tem alguns casos aí pontuais aí na política, né? 20 anos são 20 anos. Se você partir do ponto zero lá atrás, 20 anos, investindo em educação, o que seria Lauro de Freitas hoje? O que seria a Bahia hoje? Pegue 20 anos para trás, investindo em educação. Dê um start. Você vai para o básico. Segurança, né? Você vai para o básico, saúde que tem que ser, mas educação. Eu estou falando de educação, né? Você não vai deixar de investir em segurança no que é básico. Você não vai deixar de investir em saúde. Não, mas o problema da segurança já está resolvido, porque agora já não vai ter as pistolas de água no carnaval. Já resolveu. Então, se você investe em educação, do ponto zero lá que essa gestão está aí, hoje Lauro de Freitas seria um município. Uma orla dessa que a gente tem, cara. Né? Um povo guerreiro, um povo trabalhador. Você particular de lá de Salvador é uma orla. Colado aqui já é um negócio totalmente... Não, o que acontece ali naquela divisão ali é bizarro. Então, assim, tem pontos que a gente pode atacar e que a gente pode avançar muito, muito. Em 4 anos você faz alguma coisa, em 8 você faz mais alguma coisa e a gente consegue não é do dia para noite, né? A pessoa precisa entender que é a longo prazo. Assim, isso aí. Você vai fazer isso para os seus filhos e netos. A longo prazo a gente já perdeu 20 anos. Quem se envolver com a política agora, com esse pensamento de transformar o país, vai transformar para os filhos ou para os netos. E é isso. O meu pensamento é esse aí. Essa geração que está vindo. Porque hoje não tem expectativa. Então, vamos lá, como a gente está falando aqui, né? Tentar plantar essa semente agora e ver se colhe os frutos, né? E duplicar isso, né? plantar aqui a gente vai colher, né? E duplicar. Depois você tem que formar outros com o mesmo princípio e tal. Mas a colheita é obrigatória. A colheita é obrigatória. Esse é um bordão também de... Não é meu não, mas eu uso muito. Usa muito. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Se você não plantar, você vai colher 0, mas vai colher. A colheita é obrigatória. Vamos polemizar mais um pouquinho, já que a gente já está falando de política aqui. Eu não acho que a gente polemizou nada até agora. Então agora a gente vai polemizar. Política. Até quando a gente está falando muito da situação. Eu acho que até quando a gente divergiu, a gente não polemizou. Acho que se todo mundo divergisse na elegância que a gente divergiu aqui. Porque assim, quando a gente fala da política de Lauro de Freitas, a gente tem a situação e tem a oposição. Hoje a gente tem uma oposição que, para você, sobrinho, uma oposição, quem é? Matheus Reis, Débora Regis, inacreditavelmente, João Leão, né? Porque João Leão sempre foi base, né? Base do governo. 79. Pré-candidato. Você tem Teobaldo. Mirella. Então, assim... Em tese Débora Regis não, né? Que em tese... Débora Regis, né? Então, assim, formou-se esse grupo de oposição. Mas você percebe que todo mundo quer... Tipo assim, na minha opinião, já era para ter sido estipulado quem vai vir candidato a prefeito. Eu tenho minha opinião sobre isso, mas quero ouvir Cassiano. A gente já sabe quem é mais forte. Só que, assim, existe a vaidade, porque todo mundo quer ser candidato a prefeito. Por quê? Porque você vai negociar lá na frente. Eu vou lhe dizer, não adianta.
esse grupo que está aí, se unir, sai muito forte. Né? Esse grupo que você falou aí, todos eles, se unirem em qualquer um dos pontos aí de quem será o candidato, se chegar numa união, eu acho que sai muito forte. Agora, como você está falando aí, se entrar a vaidade, a soberba, né, de cada um, aí já era. Mas eu acho que já entrou. Aí... Na minha opinião, já entrou. Não, Pra mim... eu tô torcendo, Juninho, eu sou um cara assim, eu sou muito... Desses nomes que o Juninho falou aí, quem é que você gostaria que fosse candidato? Rapaz, eu vou estar com qualquer um deles. Vou abraçar e vou apoiar a causa. Né? O problema para mim é se forem 2 ou 3 candidatos. Se for qualquer um deles. Assim, a Débora tem a questão da justiça, né? Que tem que ser avaliado, né? Mas seria um excelente... Para mim é o melhor nome. Excelente, seria um excelente nome, né? Mas tem que ser muito avaliado. Mas hoje a gente não tem como cravar quem vai ser. Mas eu digo assim, o primeiro ponto é se unir e sair um. Eu vou ficar triste se tiver que escolher entre 3. É porque inverter a coisa. Eles tinham que se unir em torno de um projeto e o projeto dizer o nome. É isso aí. O que eles estão fazendo é cada um dizendo o nome para ver o projeto de qual ganha. O projeto de qual ganha. E olha como é que o outro lado faz. É simples de entender. O que Moema fez? Há 6 meses atrás, nós estávamos discutindo aqui quem seria o candidato do governo. Aí se falou no vice, prefeito. Se falou em Florence, em Ailton. Florence. Se falou em... Aí alguém levantou o nome de Naide Brito, que Naide disse que ela é pré-candidata porque os vereadores se juntaram e escolheram ela, que isso aí para mim só na cabeça dela, mas tudo bem, beleza. Ela pode falar, a gente ainda está num país democrático, então ela pode falar. E tinha mais alguns outros nomes. Aí o que Moema fez? Ela deixou isso tudo ferver, porque quem decide é ela, deixou tudo isso ferver e pincelou Rosalvo pro jogo. Repare, aí Rosalvo se filiou ao PT, porque essa era uma condição, senão ele não seria, e hoje ela só trabalha em cima de Rosalvo. Aí todo mundo pensa assim, o candidato de Moema é Rosalvo. Eu tenho uma opinião sobre isso formada. Eu acho que ela vem com alguma coisa diferente. Pronto, eu ia chegar lá. É assim, entendeu? Eu conheço. É assim, ó. Ela pincelou Rosalvo. Rosalvo se filiou ao PT, ela pincelou Rosalvo. Então o que ela fez? Ela está testando a possibilidade dos outros candidatos dela sem expor nenhum. Quem entrou pro jogo da exposição foi Rosalvo. Então você vai num evento hoje, ela é Rosalvo pra lá, é Rosalvo pra cá, segue o líder, não sei o quê, é ele postando foto com todo mundo. Ninguém ataca nenhum dos outros candidatos, porque o candidato é Rosalvo. Mas se lá na frente ele não viabilizar, ela sabe quem que ela vai ter. Politicamente, a gente não pode negar a sapiência de Moema, não. Não, ela é mestra nisso aí, pô. Entendeu? A gente não pode negar. Politicamente, a gente não pode Inclusive, negar. acho... Não se assuste que desse grupo aí, ela estimule a saída de mais 2. Sim. Porque você vai desestabilizar a oposição todinha. Ela já está fazendo isso, inclusive. Entendeu? Não duvide. A gente vê aí, ó, tá Tenente Coronel Fabrício no outdoor, né? A gente tá vendo, as pessoas estão começando a aparecer, né? Mas isso aí é uma estratégia política. Não, e não tem crime fazer. Apesar de que eu acho... É uma estratégia política, por isso que eu tô dizendo, ó, politicamente, Moema é muito inteligente. Apesar de que eu acho que no caso específico de Rosalvo, a minha sensação me incomoda ver como eles estão misturando as coisas. Eu, como cidadão, fico incomodado em ver como a máquina, como o secretário está se fazendo valer disso para fazer campanha. Eu tenho essa sensação e me incomoda um pouco. Se a justiça entende que não é, beleza. Se a legislação eleitoral é bem clara, se alguém denunciar e a justiça entender que não, show de bola. Mas me incomoda, porque eles estão indo em tudo. Casamento, batizado, tudo é Rosalvo com Moema. Mas faz parte. Mas assim... Politicamente, isso aí é... Né? Só que o que é que eu vejo? O olhar deles em torno do projeto é tão focado que se amanhã ou depois tiver algum problema que impeça Rosalvo, qualquer um desses outros nomes que a gente falou, Vidigal, Florence, eles são soldados dispostos da luta. Se Rosalvo sair, por qualquer razão, não viabilizar o nome dele, ela vai dizer, vai ser fulano. E essa pessoa vai vestir a camisa, inclusive com Rosalvo tirando foto e achando lindo. Na oposição eu não vejo isso. Eu vejo um movimento de eu preciso me viabilizar e ainda que eu tenha que atropelar alguém, eu vou atropelar.
Só que ninguém sabe nem como atropelar. Esse é o grande problema. Por isso entendeu? que ele disse assim, ó, eu prefiro que se um não saia um. Para mim, se sair 2, já é problema. 3... Eu acho que está em torno de 3 nomes. Eu não consigo ver um quarto nome. Eu acho que para mim está em torno de 3 nomes. Está em torno de Débora, Teobaldo e Matheus. Acabou. Para mim é isso aí. Alguém pode até discordar e tal. Se vai ser um desses 3. Eu vou lhe dizer, eu gosto muito do nome da Débora, mas hoje eu não vejo viabilidade jurídica do jeito que está a situação dela se tornar candidata. Teria que passar. Não, até um partido vai ser difícil um partido ceder ela, porque se depois ela for. Se a questão jurídica caça tudo, caça inclusive os vereadores. Então, assim, ninguém vai para uma disputa com esse nível de insegurança jurídica, eu concordo com você. É isso aí. Não vai. Você é contra o aborto só na época da eleição? De jeito não, você é contra o aborto sempre, né? Sempre, pronto. Então, se alguém lhe perguntar, um ano depois da eleição, ou seja, faltando 3 para a próxima, Cassiano, você é a favor do aborto? Você vai dizer não. Pronto. Só que se você for um cidadão comum, você tem que dizer isso para quem te pergunta. Com certeza. Mas se você é uma figura pública, se você é reconhecidamente candidato, se você quer que seu nome esteja à disposição, você precisa dizer mesmo que não lhe pergunte. Então, se eu sou candidato, eu tenho que dizer para as pessoas o que é que eu penso, o que é que eu acho, e me indispor quando não tiver quem indispor, porque ninguém é candidato na época da eleição. Quem é candidato o tempo todo. Isso. Então, o que é que eu vejo? Um sumiço estratégico, e agora chega perto, no ano da eleição, meu Deus, é caminhada na rua, é folheto chegando na casa das pessoas, é tudo. E cadê o folheto do ano passado? E o folheto do ano retrasado, mostrando as mazelas? É isso que me incomoda. E eu me sinto à vontade de dizer, porque como eu não tenho conexão visceral com nenhum, de dependência de nada, então eu consigo dizer. Eu gosto de todos os candidatos aí que estão da oposição, mas eu tenho posições contrárias a todos eles também em alguma coisa. Eu também acho que Teobaldo erra em algum momento da estratégia da campanha. Eu também acho que Débora erra em algum momento da campanha. Só que eu sou livre para dizer. Só que quando eu digo, por exemplo, quando eu faço um comentário aqui do governo, falando mal, sabe o que acontece? Eu vou lhe dizer o que acontece, porque já me disseram. Alguém pega esse corte, leva para alguém que tem poder no governo e diz assim, ó, olha isso aqui que o sobrinho disse. E aí alguém do governo, às vezes até a prefeita ou alguém do governo, resolve essa situação. Chega lá e diz assim, o que ele está falando, pô, é verdade, as pessoas estão percebendo, bora tratar isso aqui. Pode reparar se não tem vários cortes que nós fizemos aqui no Boys, na Burburinho News, em todo lugar que a gente passou. Pode reparar se não tem corte que dias depois da prefeitura resolveu. Então, vamos fazer mais. Por quê? Porque ela olha, porque assim, se ela tá alimentando não, porque, a administração. Assim, porque qual é o conceito, Cassiano? Se ela me vê como adversário, ela precisa me neutralizar. E como é que ela me neutraliza? Fazendo que o meu discurso não seja comprovado na prática. Isso. Pronto. Aí como é que a oposição faz? Eu chego aqui e faço um comentário de uma oposição. Sabe o que ele faz? Me bota na blacklist. Aí tem reunião, não chama. Aí tem oportunidade de discutir projeto, não discute, porque ele acha que eu apontar uma mazela me faz ser alguém que luta contra... Sabe? Não sabe aproveitar isso. Então, se eu chego para você e digo, Cassiano, eu estou lhe conhecendo agora, mas tem uma coisa que eu ouvi você falar que me incomodou. Pronto, beleza, você tem que pegar aquilo e dizer, pô, sobrinho, o que foi? Em que contexto foi? Eu falei de propósito, eu falei sem querer, pronto, acabou. Aí você melhora, não faz de novo. Aí você não pode dizer, pô, não vou falar mais com o sobrinho não, porque quando eu falo com o sobrinho, ele me aponta um erro. Entendeu? De jeito nenhum. É assim que a oposição está fazendo, pô. Não está fazendo só comigo, não. Está fazendo com várias pessoas. Então, assim, se eu disser que apoio, eu sou um Deus. Se eu disser que não apoio, vou pensar, vou avaliar, pronto. Aí tem uns até que vão dizer que a gente está negociando com o governo para poder desfazer a imagem da gente, porque a gente não disse sim para o projeto. Então, eu sou livre, pô. Sou livre para decidir o que é melhor para minha cidade. Inclusive, um conjunto de pessoas que às vezes têm olhares diferentes. Eu posso olhar para um candidato a prefeito que pensa de um jeito, para um candidato a vereador que pensa de outro. Eu posso olhar para um outro candidato a vereador que pensa de um outro jeito, olhando para a cidade. Eu não posso olhar para o meu umbigo. E os caras estão olhando para o umbigo, pô. Mas, aí é que você está falando, ó, olha no umbigo há 16 anos, há 20 anos. Entendeu? É exatamente isso. E isso já vem, sobrinho. Isso já vem aí. Isso já vem. Mas, eu acredito assim, que há muito o que fazer em todas as áreas.
Foi isso que eu falei, pô. Como um todo. Você fazer alguma coisa na hora de Freitas hoje, Juninho, vai aparecer como um mundo. Porque não é feito nada. É isso em todas as áreas. Se você vai falar de infraestrutura, se você vai falar de educação, de saúde, de segurança. Próximo prefeito que ganhar, se deixar a orla bonita, vai parecer um deus. Só que é obrigação, pô. É obrigação. Segurança. É porta de escola, todo canto aqui, frente de pizzaria, não sei o quê. Todo final de semana, toda semana tem 2 carros roubados, gente sequestrado. Virou, sabe? Ficou comum. A gente que queria morar em vilas porque, né? Mas tá difícil, tá bem difícil. O bem-estar de Vila do Atlântico hoje, aqui dessa via todinha costeira nossa, Itinga, Abrantes, Portão, tá muito difícil a nível de segurança. Você passa de noite, os bares estão vazios. É verão, cara. É verão. Os bares estão vazios, as churrascarias estão vazias. Não tem ninguém. Minha esposa não quer sair de casa de noite, Juninho sabe disso. Cassiano, vamos ali não sei o que. É um perigo, pô. Não quer se expor. Tem medo. Verdade. É verdade, é isso então, mesmo. a gente tem que mudar isso. A gente tem que construir uma história diferente. E a gente pode fazer isso, não é? E você sabe o que é que me deixa muito preocupado, Cassiano? Eu não sei se vocês têm essa percepção. É porque Júnior disse que eu sou o cavaleiro do apocalipse. Mas não é. Repare, eu tenho uma leitura muito clara. Esse ano, que é um ano de eleição, isso serve para qualquer cidade. Esse ano, que é um ano de eleição, nós vamos ver muitas obras. Todo mundo tem clareza disso, né? Então, vou dar um exemplo. Você chega no fim de linha de Lauro, estão reformando ali o terminal de ônibus. Tiraram toda a estrutura. Vão botar toda a estrutura nova. Você sabe onde é que eu tô falando? Em frente do lado do Colégio Bartolomeu? Pronto. Perto do estádio ali, Pronto. né? Perto do estádio. Em frente ao estádio. Pronto. É necessário fazer? Claro que é. Não podia ter feito antes? Podia. Então, assim, esse terminal tá problemático, sujo, caindo aos pedaços. Faz pelo menos 3 anos. Aí... 3 não, faz pelo menos uns 8 anos. Assim, mas repare. Aí o que é que eu entendo o que eu tô falando. Mas eu não sei o que é que pensam politicamente esse povo de já gestão. É isso, mas ali é uma obra que dá visibilidade. Mas, sobrinho, se você vem, Moema, são 8 anos agora, dessa segunda parte do mandato dela. Se ela vem trabalhando isso, né? É lá o ponto de turismo que a gente tinha ali. De Portão. Terminal turístico. É o final de linha lá que o sobrinho tá falando aí. A gente era para ter uma cidade diferente. Principalmente no turismo. Principalmente no turismo. Na cultura, de forma geral. O que é feito a nível de cultura no município de Lauro de Freitas? Não é feito nada. Entendeu? Então, foram 8 anos perdidos. Vão ser 16 para recuperar. Porque a conta é essa. Você perdeu 8, mas para recuperar... Não recupera da mesma velocidade que destrói. Não recupera. Aí essa obra do terminal do fim de linha, por exemplo, é visual. É óbvio que vai melhorar para quem usa. Mas ela é muito visual. Quem passar por ali e ver o terminal novo vai dizer, a prefeitura está trabalhando. Entende o que eu estou falando? Entendi. Então, o movimento é nesse jeito sempre. Só que o que é crítico daquele terminal? Não era só a estrutura. É que você chegava ali e você tinha 15 ônibus da Costa Verde estacionados no terminal e ao longo do meio-fio do estádio, que era totalmente irregular. A Costa Verde faz daquele lugar a sua garagem. E o que é que a lei manda fazer? É um ônibus no terminal, um de reserva e um na garagem para substituir se falhar. Onde esses ônibus têm que estar estacionados é problema da empresa. Ela tem que ter uma garagem, ela tem que ter uma estrutura. Então, como a empresa percebeu que não havia comando mesmo, ela começou a botar os ônibus lá. Então, quando você chegava, você via todas as baias ocupadas, toda a lateral do estádio ocupada e saía um ônibus a cada 45 minutos. Então, você passava o dia inteiro e não via aqueles ônibus que estavam estacionados todos saírem, pô. Imagina. Então, a solução é reconstruir o terminal? Não, é reorganizar o sistema de transporte. Porque, quem é a secretaria responsável por isso? Porque hoje, se você estiver no centro de Lauro, é mais fácil você chegar no Iguatemi do que chegar em Areia Branca. Se você estiver em Areia Branca, se você estiver em Vila do Atlântico e quiser ir para o Parque São Paulo, em Tinga, é mais fácil você pegar o metrô e chegar no Salvador Shopping, é mais rápido,
do que você pegar um ônibus de Vilas e ir para o Parque São Paulo. A cidade internamente não se comunica com o transporte. E aí, será que não teve tempo de fazer esse planejamento? Então, entendeu? Então, assim, eu gosto quando eu ouço você falar da sua formação, da sua visão, porque todo mundo, de certa forma, anseia com vereadores que façam o que tem que fazer. É discutir a cidade, é apresentar os projetos, é mostrar, por exemplo, a prefeitura não tem um plano de trânsito, mostra aí, alguém mostra, pô. Mas é difícil, sobrinho, assim, ó. Foram quantos candidatos de oposição eleitos na última eleição? Vocês sabem? 5. Foram 5 de oposição? eleitos de oposição? 5, depois um Royal Accord. É assim, uma coisa é que se declaram oposição e que são. Você quer saber o quê? Qual que... Não, estou dizendo, hoje nós temos 4 só. 4. De 21. De 21 nós temos Débora, 4. Tenóbio, Débora, Juca e Sapucaia. Hoje nós temos 4. Mas tinha um quinto. Quem era o quinto mesmo? O quinto era Jânio Corredor. Não, o Jânio nunca foi de oposição, não. Não, ele se não, elegeu não, nunca foi. Então, tinha outro ainda. Era Juca, Débora. Jânio Corredor. Então, quem entra agora para brigar, entra para brigar com a estrutura, se eu não me engano, são 17 secretarias. Não, deve ser mais, que o PT gosta de secretaria. Deve ter mais. Se eu não me engano, eram 17 secretarias. Mas eu estou dizendo, ó, quem entra agora com oposição para brigar por alguma coisa, você entra com a estrutura montada, são 17 vereadores, acho que são 17 secretarias também. Entendeu? Então, essa estrutura toda está a favor deles aí hoje, ó. Está a favor deles. O candidato de Moema começa a eleição com 15 mil votos de frente, pelo menos, que é o que tem na Folha. 15 mil é você que tá Não, dizendo. eu tô dizendo o número. Eu tô dizendo o número, porque assim, há quem defenda. Meu amigo Paulo Maneira, do Liga da Política, diz que esse número começa em 20 mil pessoas, que quando você multiplica pela família é outra história, mas ele defende a tese de 20 mil, ele já falou aqui. Eu não sei se tem isso tudo, mas de qualquer forma, é perceptível você chegar em determinadas secretarias que você vê 10 funcionários e você tem a sensação que ela rodaria com 3. Você veja uma coisa. Ó. Isso é fácil de perceber na cidade. Tem gente hoje que mora em Salvador, transferiu o título para Lauro e trabalha em Lauro. Trabalha ou está na Folha? É diferente também. Trabalha ou está na Folha e é um ponto que a gente tem que ver aqui também, Juninho. A gente está falando de uma pessoa de pessoas que moram em Salvador, transferiram o título para Lauro e estão aqui atuando na prefeitura como funcionário, né? Mas tem sua vida econômica em Salvador. Em Salvador. E a gente parte para aqui agora para nossa realidade, né? Quantas pessoas residem aqui em Lauro? Quantas mil pessoas residem em Lauro de Freitas e votam em outro município? Hein? Isso também. A gente tem que ter essa consciência política. Eu sou residente de Lauro, eu tenho que votar em Lauro. Como é que eu vou cobrar segurança, saúde, educação, depositando o meu voto em Salvador, em Camaçari? Não pode, cara. Essa consciência Mas é uma realidade. Tem que ter. Essa consciência tem que ter. Né? Se eu sou munícipe de Lauro de Freitas, meu amigo, bote seu voto aqui. É a única forma que você tem de mudar a situação que está aí, é essa, com seu voto. A gente tem que aprender a valorizar o voto da gente. Entendeu, sobrinho? É verdade, concordo. E aqui, rapaz, faça um levantamento, vai ver quantos mil votos aqui, eleitores, votam em Salvador, em Camaçari. E outra coisa, a última eleição foi decidida por votos nulos e brancos. Isso. Se você for olhar lá, tudo. você vai ver que Moema ganhou a eleição para Teobaldo, o número de brancos e nulos é maior do que a diferença. Ou seja, ela ganhou a eleição, ou Teobaldo perdeu a eleição, como você queira olhar, porque uma percentual grande de pessoas foram omissas. Ou não foram votar, ou votaram branco ou nulo. Então, a gente precisa... Fora os que votaram em Salvador. Fora os que justificaram, Então, assim, a gente precisa ter essa consciência. É muito importante. Essa consciência é muito importante, é muito importante. A gente não está falando em 100 votos, em 200 votos. Não, é muita gente. É muita gente. Muita gente, muita gente. 15 mil, acho que foi 17 mil votos. Entendeu? É muita gente. E a gente tem que trazer esse voto consciente para Lauro de volta. A gente tem que trazer.
Mas é isso aí, mano. Galera, eu não sei se vocês perceberam, mas já tem quase 2 horas que a gente está nesse bate-papo. Já? Já tem 1h45. É mesmo, velho? É. Pô, então foi bom. Bom demais. Ó. Né? Se Então, se passou assim, sem a gente perceber, foi bom. É um dos sinais de que foi bom. É um sinal que é bom. É. E o papo. E assim, se deixar, Cassiano, a gente fica conversando aqui até amanhã de manhã, porque quando a gente pega um entrevistado que tem conteúdo, tem personalidade, que sabe o que quer, sabe para onde vai, é assim que funciona. Ó, tem uns que não dá nem meia. Quando dá meia hora, a gente tá querendo terminar, né, Silvio? Se disser que eu disse isso, eu nego até a morte. Mas Juninho me convidou ontem. Não foi? Foi ontem. Eu fiz, rapaz, aí eu fiz, eu vou mudar, eu tinha um compromisso agora de manhã, eu fiz, vamos logo. Vamos fazer logo, porque carnaval vem aí. Ixi, né? Precisa... E vamos adiantar o lado. Mas assim, foi um a gente tem muita coisa ainda para falar, mas a gente vai ter que marcar um outro momento. Foi um prazer grande estar aqui com vocês, viu? Assim, a gente só está começando. Como eu falei aqui, a experiência política, de fato, não tenho, né? Mas talvez seja até melhor. Mas hoje isso é bom, isso é uma vantagem. Entendeu? Talvez seja até melhor não ter essa experiência política. E assim, eu quero dizer de forma aberta ao município de Lauro de Freitas que a gente está chegando com muita vontade de fazer um trabalho diferente. As bandeiras estão aqui, a gente já deixou claras, né? Então, a gente conta com apoio. Quem quiser vir pelo projeto, pode vir, que a gente vai estar junto. Pelo projeto de mudar Lauro de Freitas. Valeu? Valeu, obrigado. Quero agradecer aqui a Cassiano por ter aceito esse bate-papo de última hora, assim. Obrigado, velho. Para mim é sempre uma honra estar com você, caminhar ao seu lado. Vou estar com o Cassiano aí, colado aí na eleição 2024. E obrigado a todos aí que estão acompanhando a gente aí no Boys Podcast. Viram novos episódios aí, a gente agora vai começar a voltar, né, com todos os episódios aí, toda quarta-feira aí, Boys Podcast aí pra galera que acompanha. Com muita novidade, com certeza a gente vai falar muito da política. Não tem jeito, esse ano vai ter muita política no podcast, então, não tem jeito. Tem que falar e a gente vai falar tudo e só a verdade, né? Só a verdade. Eu quero agradecer a Cassiano também, parabenizar ele porque não é fácil se expor quem realmente é num ano de eleição, onde todo mundo acaba criando personagens, avaliando conjunturas para ter vantagens. E foi muito bom conversar com uma pessoa que eu sei que quando sair daqui do estúdio e for lá fora, eu vou encontrar a mesma pessoa. Então eu quero lhe dar os parabéns por isso. Porque você fala com clareza e não tem medo de defender aquilo que você defende. E isso tem um preço, algumas pessoas vão achar isso ruim, mas isso tem um bônus que é muito incrível, que você vai atrair pessoas boas para perto de você. Sobrinho, então, assim, primeiro, eu quero estar tranquilo com minha consciência. Você pode ter certeza. Isso é importante demais. Se eu não estiver tranquilo com a minha consciência, não vai dar certo. Eu prefiro que me digam uma verdade que vai me doer do que uma mentira. Uma mentira doce. É melhor uma verdade amarga do que uma mentira. Entendeu? Então, esse é meu perfil. As pessoas que convivem comigo sabem que eu sou assim. Entendeu? Então, a gente vai estar junto nessa caminhada aí. Juninho lançou essa história aí, a gente vai seguir nela. Eu quero agradecer a vocês aqui, de coração, viu? Valeu. Beleza, tamo junto, até a próxima. Você acessa aí @Boys Podcast Oficial, né? Boys Podcast Oficial, no Instagram, no YouTube, se inscreve no canal, segue no Instagram, marca lá o sininho para você receber a notificação do próximo episódio e a gente se encontra lá no próximo episódio. Segue a rede social que você vai saber quem é. É muito legal, não vou dar spoiler não. Valeu, galera, abraço a todos.